Então, bom e bacana, né? A gente está aqui estreando aqui um podcast. O nome dele é Quase Pode, porque a gente sabe que muitas das coisas pode e outras não pode. Então, se não pode, pode. E eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios pessoas ilustres, né? Uma tarde gostosa, bacana de sábado, recebendo aqui meu amigo Cleiton Oldebella. Satisfação demais estar recebendo você aqui. Prazer estar aqui. Sempre para nós uma boa, né, receptividade aí para vocês. Não sei se está sendo boa ou não, mas eu creio que sim. Bom demais a conta. Do outro lado aqui, o meu grande amigo de longos carnavais, longas datas, longos leilões e até política também. Esse cara tem política. Suleiman Munir Abdala. Suleiman, boa tarde. Satisfação estar recebendo aqui na nossa humilde residência, no nosso humilde estúdio, começando aqui, né? Obrigado, cara. Cara, eu que agradeço primeiramente a Deus, a oportunidade, mais um presente que estamos aqui presente, graças a Deus. E principalmente hoje, ao seu lado aqui, Divino Marcos, você é um grande amigo, como você me comentou aí, de longo tempo já, nós já tivemos grandes experiências juntos. E até ontem nós estávamos conversando aqui, quando nós estávamos programando o podcast, e eu comentei aos nobres amigos aqui presentes como eu o conheci, né? De uma forma muito inusitada. Histórias boas. Mas foi muito bom, foi uma forma hilária, mas eu tenho ele como grande amigo desde então. Obrigado, Gilmar, por ter nos convidado a estar aqui hoje. E eu fico muito grato, Suleiman, saber que isso é recíproco, né? Você, a nossa saudosa mamãe sua, agora também eu me refiro como a minha saudosa mãe também, das amizades que a gente criou. Meu irmão está com a gente aqui também, o Maicer, né? Um dos grandes profissionais que a gente tem, que acompanha aí. Saber que da simplicidade surge essas amizades, que para mim vale muito mais que dinheiro. E com tanto certeza. Que nós programamos isso aqui ontem, né, Cleiton? À tardezinha, né? Ontem à tarde, toda a tarde. E é uma satisfação também estar recebendo aqui Daniel Cunha da Câmara. Até alguém me perguntou, quem é Daniel Cunha da Câmara? Se você não sabe ainda, nós vamos estar revelando para você aqui de primeira mão hoje, né? Daniel, satisfação estar recebendo aqui na minha casa, no nosso estúdio que está em construção, né? Você até já deu também aqui as opiniões dele, hein? Para melhorar isso tem que ser assim, assim vai melhorar. Satisfação, Daniel. O cara entende tudo. Tudo, hein? Seja bem-vindo. Obrigado, Divino Mar. Te agradeço. É uma honra estar aqui, participando aqui com você, com Cleiton, Suleiman. Maicer ou Maiser? Maicer. Maissar, vou anotar aqui, mas escreve com E, é isso? Não, M-A-Y-S-A-R, Maicer. Maissar, eu já chamei de Maísa, já chamei de Não é Maiser. Maísa, não. Vamos mudar. Nicole também tá aqui. Tamo aí, gente, é um prazer estar aqui. Você perguntou quem é Daniel. Daniel Cunha da Câmara, Rio Verdense. Minha mãe é a Sara, meu pai é o Mauro Câmara, sou sobrinho do saudoso Paulo Roberto Cunha, neto de Carrinho Cunha. Estamos na cidade, temos empreendimentos, somos agricultores. Eu tenho como formação, eu sou zootecnista, engenheiro agrônomo, advogado, sou corretor de imóveis também, empresário, casado com a dona amada Amanda que manda, pai de 3 filhos maravilhosos, Luiz Alberto, João Pedro e Ana Luísa. Eles estão com 22, 20 e 18 anos, respectivamente. E é isso. Basicamente, um mini currículo é esse. Mas já é um currículo, como você disse, mini, que já dá pra gente sentir e saber quem é Daniel, né? A história sua vem de longas, grandes datas aí, e de pessoas gratas, né? O Roberto foi uma referência aqui. E a gente falar também de Carrinho Cunha, porque eu me refiro aqui de Carrinho Cunha, o homem que trouxe a genética do zebu brasileiro para o estado de Goiás. Eu poderia falar isso aqui ou não? Nosso tema é livre hoje aqui para a gente falar? É livre e... Então, aí vem uma história, Cleiton, que às vezes você não conhecia. Não devo conhecer. Não, eu não sei de tudo disso aí, né, na íntegra. Mas que o Carrinho Cunha foi, e um outro detalhe, o homem que mais registrou animais POs na BCZ, viu, Suleiman? Verdade. Uma história verídica, uma coisa que marcou a região nossa do sudoeste de Goiás, marcou o estado de Goiás também para o Brasil. O Carrinho Cunha foi uma referência enorme. Isso traz consequências
para hoje, né, Divino Mar, porque na verdade o Nelore brasileiro, isso é referência não só aqui dentro do país, mas no mundo, né? Carne produzida aqui vem muito desse registro, desse trabalho que foi feito lá atrás. E ele, como sendo um dos pioneiros, com certeza deve ter feito esse trabalho pensando no futuro e deixando isso para essa geração que hoje realmente se aproveita de todo esse trabalho que ele fez e está tirando proveito disso e está ganhando em cima. É importante, né? Esses precursores. Não, e o resultado é hoje, né? E o grande legado que a gente vê isso aí, o grande legado que a gente vê com isso aí, Cleiton, é que gerações futuras. Tem um bom ditado que diz o seguinte, geneticamente, filhos têm que ser melhor que os pais, né? Não tenha dúvida. Tenho dito isso sempre. Se a gente for falar isso também dentro de genética, voltar aqui em assunto de gado, de leilão, alguma coisa que a gente tem que falar também, seria isso aí a realidade, né? E eu conheci o Paulo Roberto, eu conheci a família, o pai dele, nós já tivemos lá fazendo filmagem de animais para leilão, inclusive o Carrinho, que é o neto. Onde que anda Carrinho essa hora? Hoje ele está no Mato Grosso. Mato Grosso, né? Carrinho, um abraço para você. Ele está sempre nos acompanhando aqui na rede social. E isso nos traz aqui para este bate-papo, viu, Cleiton, que eu quero deixar com você em aberto o que você quer que a gente fale aqui hoje. Okay. Eu daria uma sugestão aqui na minha camisa, ó. Carne, carvão, cerveja e churrasco. Cara já veio uma boa pedida. Ele já veio até com a propaganda. Olha aqui, carne, ó. carvão, cerveja e churrasco. Ô, Divino Mar, vamos conversar sobre algumas coisas um pouquinho mais interessantes agora e as coisas mais prazerosas a gente... fica à vontade. A gente conversa depois. Lembrando que quase pode tudo. Quase pode tudo. Você sabe por que o nome é quase pode, Suleiman? Nós temos hoje no Brasil um cuidado muito grande na questão, o Daniel, de falar sobre qualquer tema ali. Liberdade. Primeira coisa que a gente tem que falar do Brasil hoje é o que é e o que pode. O que pode e o que não pode. Nós já Por estamos exemplo, vivendo. redes sociais. O que pode e o que não pode. A gente já está vivendo um regime de exceção. Difícil, né? Pra gente analisar, né? Já tem sido falado muito aí na regulamentação da mídia, né? E nós estamos aqui hoje numa questão de liberdade, porque para mim isso é melhor que qualquer outra coisa. Quando a gente fala de quase pode, nós entramos nessa questão da liberdade. Porque se você fosse livre, pelo menos para você se expressar, não digo para você fazer as coisas, porque muitas vezes quando você faz as coisas, ela traz algumas consequências. Mas pelo menos no seu expressar e tal, a partir do momento que você quase pode se expressar em tudo aquilo que você acha, se você for cerceado em algum momento, a tua liberdade é que está sendo cerceada. A liberdade do pensamento é a última fronteira para que você comece a ser escravizado. Eu tenho, sim, de verdade, a gente tem há um bom tempo procurado começar a fazer um trabalho nesse sentido, né? Utilizar as redes sociais para que nós possamos expressar os nossos sentimentos. E o Divino Mar foi muito... isso porque também é um grande profissional, né? Já trabalha na área de comunicação há muito tempo. Então, ele ao escolher esse nome Quase Pode, né? Ele realmente colocou a nossa ideia, implantou a nossa ideia nesse movimento que estamos fazendo aqui, abrindo esse primeiro contato com o público rioverdense, né? Então, você foi muito feliz, Divino Mar, ao escolher esse nome Quase Pode, e justamente vai ser a base do nosso trabalho. A gente espera poder fazer esse trabalho aqui semanalmente ou quinzenalmente, né? Esse aqui está sendo um piloto, o primeiro, né? E eu também agradeço aqui ao nosso amigo Cleiton Codebella, porque ele é um dos percussores dessa ideia. Insistiu bastante, né? Então, obrigado, Cleiton, por ter insistido. E não tem, com certeza, não haveria ter outra forma de começar com o Daniel sendo o nosso convidado aqui, melhor forma de tê-lo, né? Como nosso convidado e com esse nome muito festivo. Parabéns pela escolha, Divino Mar. A gente vê, você falou em comunicação, o tempo, uma historinha fala o seguinte, o tempo é que cura o queijo, né? Então você vai vivendo, você vai aprendendo, né, Cleiton? E a gente está vendo hoje aí, tem uma questão que aconteceu essa semana, me parece, na parte de segurança no nosso país, tem coisa que às vezes você não pode falar. Você pensa, você analisa, você faz a sua pré-análise daquilo ali, e às vezes você não pode expressar do seu jeito. Né? Divino Mar. Eu me lembro que, não cortando o seu assunto, meu pai falava, você tem que fazer isso. Minha mãe também.
E eu segui o que eles falavam. Por isso que a gente tem que ter educação para isso. Né? Entendeu? Agora, hoje você não sabe o que você pode. Não pode. Difícil. Tem coisas que você tem que medir as palavras, né? E, assim, quem somos nós, digamos assim? O Divino Mar tem uma história aí, mas vou falar de mim. Eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa que está aí no dia a dia, junto de todo mundo, que está aí na cidade, que vai no supermercado, que tem uma vida cotidiana de trabalho, que tem relações de amizade, relações pessoais com algumas pessoas, mas que lá no fundo eu tenho uma capacidade de pensar, eu tenho uma capacidade de raciocinar, de ver as coisas, eu tenho um jeito de ver as coisas. E quando que eu insisti com você, Divino Mar, quando eu insisti com você, Suleiman, para a gente começar a fazer esse podcast, é justamente para isso, para que pessoas normais como nós, que estão aí no dia a dia trabalhando, pagando seus impostos e fazendo o país crescer, possam ter a oportunidade de expressar aquilo que sentem, de expressar aquilo que vem, né? Porque hoje realmente, Divino Mar, nós estamos sendo cerceados na capacidade de pensar. Quando que você olha uma coisa e vem uma historinha pronta atrás daquela coisa, que é o que aconteceu agora, nesses últimos dias aí, com essa questão de segurança e tal, você começa a pensar, será que realmente é isso? Nós perdemos um pouco essa capacidade de questionar as coisas, porque sempre vinha tudo mastigado, né? tudo Desenhado, pronto. Com a velha narrativa Com a de velha sempre. narrativa de sempre. Aliás, com as novas narrativas que foram sendo criadas, né? Então, sempre é uma narrativa nova. Se pega um fato e você cria toda uma história por trás. Então, a gente tem que ter essa capacidade. Tem que ter o senso crítico. Crítico, olhar, Então, pensar. o discernimento das coisas, né? Sair fora da casinha. Pensar diferente daquilo que chega. E é esse o intuito da nossa conversa aqui. E uma conversa assim, Daniel, para todos os assuntos, né? Nós não vamos ficar restritos, sabe? Então, a conversa é uma conversa franca, realmente, né? É uma conversa aberta. E no que você se fala, tangendo aí a questão de segurança, né? O nome, voltando aqui ao nome do Quase Pode, hoje no Brasil, nós estamos vendo uma situação de eles colocaram uma palavra em inglês nisso aí. Você fica mentindo aqui, mentindo aquilo, então inventaram uma palavra em inglês para isso aí, botaram outro nome. Fake news? Então o que acontece com o Brasil? As pessoas teriam que ter primeiro, eu ouvi falar, eu acho. Não. Ou você sabe, você viu. Então as pessoas têm mania de estar contando fatos que às vezes não são fatos, né? São histórias, e contando aquilo e acreditando. Como um amigo meu, a gente tinha um amigo aí que chamava ele de fulano de tal mentira, né? Conta outra mentira aí, conta outra mentira aí. Então ele conta a mentira que ele mesmo. Então tem pessoas que vai nessa aí, Cleiton. Eu acho que nós teríamos que separar isso, né? Hoje tem até coach. Hoje tem coach. Eu acho assim, de verdade, existem pessoas que criam histórias até próximas da gente aqui, isso é natural da vida, a pessoa, né, tem às vezes uma mania, né, de falar alguma coisa e acrescentar mais um pouco, tudo bem, isso é natural. Agora, o que falar daqueles profissionais que ganham para isso, os grandes canais de repercussão das grandes mídias, que praticamente se nivelaram. Acho que se você ligar hoje o CNN Internacional e o CNN no Brasil, que você vê que a narrativa é a mesma. Então, assim, o que falar desses profissionais, né, que estão ali de verdade ganhando para aquilo e fazendo o mesmo, né, que de verdade algumas pessoas, né, que acabam se excedendo no assunto, numa conversa, né? É natural. Suleiman, eu vou até acrescentar que hoje um dos maiores propagadores aí de fake news é o próprio governo federal. Basta entrar nas redes sociais do Planalto, dos ministérios, uma em cima da outra. É uma coisa assim doentia, né? É o que você está falando aí. Eles falam uma mentira e o próprio presidente não eleito, o descondenado, né, o desencarcerado,
Ele fala que pegou o país numa situação quebrada, que hoje o Brasil é respeitado, que hoje a comida está barata, o emprego está crescendo, os preços estão baixando, a desigualdade diminuindo. E a gente sabe. E o cego acreditando, o mundo que não sabe. Mas isso Não, aí, mas não tem todo mundo acreditando não, hein? mas calma lá. Dizendo assim, aqueles que não querem a informação correta. Olha só, Paulo Freire com sucesso. Patrono da educação brasileira, de acordo com esse governo maldito e mentiroso. Ele é tão bom que ele não é copiado em lugar nenhum no mundo. E hoje, a população não tem o senso crítico que você colocou. Não sabe discernir as coisas. É isso mesmo, Daniel. Então, a notícia chega, ele pouco se interessa em procurar saber a veracidade daquilo, o fundamento daquilo, a fonte daquilo. E a rede social tem ajudado nisso aí, né? Você saber correr atrás e procurar o que é verdade é o mais certo que tem. É o mínimo. É o mínimo do possível. Entendeu? Mas você não vai jogar uma coisa ao ar. Você não faz nada mais ou menos. Não existe. Mas aí, às vezes ela não chega realmente. Porque a coisa acontece lá do outro lado do mundo. E eu vou te dar. As grandes empresas de comunicação. Elas não trazem isso. Querendo o quê? Será que é só dinheiro? Não, e elas também são propagadoras de fake news. Eu gostaria de dar um exemplo a respeito disso, né? Aconteceu tudo aquilo que aconteceu lá em Mossoró agora no final de semana aí, cara, e vergonha pro país, o né, nosso mandatário da justiça no Brasil chegou e falou que era por culpa do que mesmo? Do carnaval. Tá meio disperso, tava descansando, aí não meu amigo, isso não segurança máxima do Brasil. Um agente penitenciário, ele é mais ou menos que nenhum médico, né, cara? O médico tá lá no meio de uma cirurgia lá, ele vai se interter em ver um celular que tocou, ou vai ver uma propaganda que tá passando na televisão. Ou vai ver o carnaval. Vai ver o carnaval. Tá passando Deixa o paciente lá e vai ver. Exatamente. Será que então não duvido. Então, assim, isso é desculpa. Por isso, aí é que entra o discernimento das pessoas de começarem a ver esse tipo de notícia e elas começarem a questionar. Se questione. Cleiton, fugiram quantas pessoas? 2. E eles são quem? Chefes lá do Comando Vermelho. Opa, do PCC, do Comando Vermelho. É compromisso de campanha, moçada. Lembra do CPX? Compromisso de campanha. A primeira coisa, uma das primeiras ações que o governo federal teve foi pegar o Fernandinho Beiramar. Não, Fernandinho Beiramar, não. O Marcola, que estava no presídio. Trouxe para Brasília. É isso aí. Para perto. Para perto da cúpula, né? Então nada é ao acaso. Mas é ao acaso. Esse assunto específico também veio até o próprio Ratinho, né, e disse, olha, gente, está sendo demais. O povo brasileiro é até humilde, mas não é tão burro, não. Não é burro desse jeito assim, né? Aí, isso é o próprio Ratinho falando, né? Mas aí você até, né, a gente estava conversando a respeito desse assunto, você mostrou para nós a foto, né? Mostrou lá o espaço por onde eles passaram, né? Que é uma parede concreta de uns 40 centímetros. É isso aí. Picotada, alinhada, né? Como que alguém corta uma parede daquela? Ué, talhadeira hidráulica. Talhadeira hidráulica. E ninguém viu fazendo aquele buraco? Ô, Suleiman, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu pegar uma talhadeira agora, aqui dentro da coisa aqui na sala onde nós estamos aqui, tijolão 6 furos só foi destruir uma parede dessa daqui, todos os vizinhos vão vir aqui ver o que é que está acontecendo. E aqui os caras estão segurança máxima. Exatamente, os caras estão né? dentro de uma cadeia. A gente tem por que favor. analisar isso aí. Então, você sabe o que seria o meu recado para o brasileiro? Nós não tem que ser burro, mas não. Gente. É isso aí. Presta atenção. É começar a raciocinar. Presta atenção. Vamos usar. Estão querendo, achando que nós somos palhaços. Vamos usar a capacidade que nós temos. Pelo menos de discernir as coisas, procurar o que é certo e o que é errado. Isso é uma capacidade divina. Nós temos o dom do pensamento. Nós temos o dom do raciocínio. Gente, é imagem e semelhança de Deus. Nós temos o intelecto que ele precisa ser usado e é para ser usado nessas situações. Eu vou dar um exemplo. Nessa mesma linha de raciocínio, o Daniel. Há 7 meses atrás, eu não sei se vocês se lembram, 6, 7 meses atrás, fizeram um estardalhaço pelo menos uns 3 ou 4 dias na mídia. Todo dia falava porque não sei o quê, porque o Alexandre, o cara lá do STF, não vou falar o nome. Quase pode. É isso mesmo. É isso aí. É o cabeça de é aquilo lá. Quase pode. Ele estava lá na Itália, lá, não sei, estava passando suas férias lá. Em Roma. E aí não sei também se inventaram ou não, mas assim, cara, foram lá e criaram uma história que ele tinha sido agredido e que não sei o que, e parará, porque tinha imagem, porque isso, e venderam essa história, e a mídia toda
todas as grandes do Brasil falaram pelo menos 3 ou 4 dias, porque não sei o quê, porque até o excelentíssimo presidente nosso que nós temos aí, que tá viajando, por sinal, tá na Etiópia. Já gastou 2 bilhões. No carnaval ele- de lá? Foi pra lá? Eu acho que deve ter ido no carnaval lá. E ele falou que esses caras eram assim, considerou eles como animais, esse pessoal que teve lá. A Polícia Federal tentou, e quando foi ontem, antes de ontem, eles resolveram arquivar ou simplesmente tocar um processo para frente por tipo assim, calúnia, porque o cara falou algo, difamação, esse tipo de coisa. Cadê as agressões que eles alegaram lá atrás e que a mídia ficou falando e que o presidente falou que eles eram animais e não sei o quê? Então, assim, é essa narrativa que eles constroem, que esse povo está construindo e as pessoas aqui estão aceitando. Cleiton, a gente e não pode mais A aceitar. gente não tem nem as E não imagens pode. do 8 de janeiro. Pois é, São exatamente. mais As de- imagens tem. Não, Elas não foram apagou. ocultadas, elas foram Exatamente. escondidas. São mais de 200 Exatamente. câmaras. É, Câmeras lá, né? câmeras, não era câmera. Câmera é Então, o único. o que acontece dentro de tudo isso aí é que nós brasileiros, nós devemos partir para um outro princípio. Né? Tem um camarada aí que ele prega muito liberdade, família, né? Pátria. Patriotismo. Pátria, Brasil, família, tudo. Por quê? Porque nós começamos a enxergar isso. Às vezes nós vivemos só no oba-oba, do dia a dia. E, o carnaval é onda. Tudo é onda, meu amigo, no Brasil. Tudo é onda. Agora, se nós formos vivermos aí juntos, só de onda, vai. Aí, os sucessores nossos. Ele tem uma E a frase. família amanhã, as crianças de hoje, que é o sucesso de amanhã, vamos ensinar o que para essas crianças? O que eles vão ter de boa educação, de bons exemplos? Eu falei no início de Carrinho Cunha. Tá aqui um grande exemplo, Daniel, com a gente. Não precisa de puxar saco de falar nem nada. É a realidade, meu amigo. E nós temos O que é. Minha mãe falava, não precisa de você enfeitar pavão, já nasce pronto. E não é só, o Daniel aqui como, digamos assim, Um exemplo, mas de assim, família. o que ele deixou de legado, o que o seu amigo deixou lá da questão do Nelore, o Cunha deixou aqui comigo. Olha que potência que é essa cooperativa. Criou uma das maiores cooperativas do Brasil. A segunda hoje São no Brasil. são essas coisas. Os legados que a gente são tem que viver, exatamente. Tem Não um só- amigo meu que fala uma coisa, a gente tem que viver e aprender. Meu avô falava assim, você nasce, cresce, vive, morre, não sabe nada. Vai aprendendo. Um dia ele falou uma frase que eu nunca esqueci, Daniel. Você conhece um grande empresário no Mato Grosso. Falou, o que é bom, você copia e melhora. O que é ruim, você dá descarga. Você dá descarga no quê? Só no que não presta. É Isso é verdade. merda. Aquilo que não presta. Então nós temos que pegar isso aí, o povo brasileiro, meu amigo, nós temos que olhar. Pô, ciência, né? Tamo na Você tá louco. Vou falar isso aqui, nós temos muitos argumentos. pra gente falar Muito, disso. tem Muita muita coisa, coisa. né? Tem muita coisa. Tem uma frase desse camarada que você falou que eu trago comigo. A liberdade vale mais que a vida. Muito. Não adianta você viver se tiver liberdade. E não é só para caminhar, não. É de locomoção, é de pensamento, De pensamento. poder falar e expressar. Aqui o nome quase pode. O que você pode, Fala-se o que não muito pode? aí da ditadura, na década de 60, do governo militar. Rapaz, você comprava arma na mesbla. É como você ir ali na rua Riachuelo comprar arma. Todo desarmamento precede o que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu na rua, né? Cuba, China, Venezuela, e a gente tem visto isso a galope aqui. E nós não vamos nos render. Nos render não é uma opção. É guerra. É guerra. Estejamos preparados, não só por nós, pelos nossos filhos e nossos netos. Ontem, Ó, só não te cortando aí, Oh. cortando, quase pode. Esteja Então eu vou à mandar vontade. um abraço aqui para Sandra Ribeiro. Só vi agora, estou na área. Não, é pessoas que vocês conhecem aí, né? Sim, Amigo a Sandra é nosso. amiga nossa. Sandra, tá aí. Vamos dividir com os outros aí nosso link, né? Sim, Repartir, né? tá compartilhando com todo mundo aí. Compartilhar, né, o Cleito? isso. Ô Cleito, eu quero deixar você agora, que eu conheço um pouco tempo, e da minha pouca vivência com você, eu vi que você é um cara que conhece muito, principalmente do agronegócio,
Você vive isso no dia a dia. Tanto é que nós estamos na capital do agronegócio, né, Daniel? Entendo. Rio Verde hoje é referência Isso. Internacional. não só nacional, mundial. Né? E eu quero deixar você aí com o que você quiser falar, discutir, perguntar para o Daniel, perguntar para mim também. Eu não sou aqui o interlocutor, o intermediador desse bate-papo, não. Eu sou um com vocês, viu, Soliman? Vamos falar de qualquer coisa aí, tema livre. Ok? Falar de expressão nossa, Eu só do dia a dia. antes de Fique à entrar vontade. nessa questão do agro, eu gostaria de encerrar esse bate-papozinho que a gente teve aqui a respeito da liberdade. Ontem nós estávamos conversando no final do dia, não sei se você se lembra ali na Ficamos saída aqui ali. até mais tarde E falando. ficamos conversando um pouquinho, né, Divino Mar? E eu falei uma coisa que alguém, essa semana aí, um frei franciscano, na verdade, ele expressou da seguinte forma: que a nossa liberdade, nós, enquanto pessoas, a liberdade que nós temos, ela vem anterior à liberdade de o Estado existir. Boa. Então, o Estado, ele só existe porque nós, pessoas, existimos e somos livres. Justamente. E somos livres. A liberdade Então- precede a existência do próprio Estado. Ela precede a existência do Estado. Exatamente isso. Isso aí, Daniel, você que provavelmente, e a gente faz gosto que você realmente saia candidato hoje é pré-candidato, mas a gente Quase pode. a gente faz gosto de que você venha a concorrer ao pleito aí 2024. Eu acho que isso deveria ser um lema de campanha seu, um mantra de campanha seu, entendeu? O povo tem que saber, né? O povo tem que saber. O povo tem que saber, disso. né? Então, a liberdade ela tem que existir enquanto pessoa, acima de qualquer coisa. O Estado só existe porque nós existimos. Não tem outra alternativa. É assim que funciona. E quando não existe desse jeito assim, nós partimos pro lado da tirania. E assim, eu fico o meu medo, o meu receio maior, Cleiton, é que as pessoas irão dar valor na liberdade a partir do momento que elas perderem a liberdade. Isso é um problema. E assim, por mas isso aí que você falou numa coisa isso certa. que eu fico, sabe, apreensivo, e por isso que eu estou me movimentando, por isso que eu saí das redes sociais e estou na ativa hoje, Cleiton, porque eu me preocupo muito, né, com o meu futuro dos meus próximos, né? E aí, infelizmente, eu vejo que a maioria das pessoas não estão atentas ao que está acontecendo no momento do Brasil. Todos os cenários estão mostrando, né, que, infelizmente, nós estamos em queda livre para o comunismo, né? E não tem ninguém até agora que se levantou. Temos nosso exemplo, maior que o Bolsonaro, que abriu nossos olhos para o patriotismo, né? Graças a ele conseguimos realmente vivenciar novamente. Saber o que é uma bandeira, que é uma cor bandeira, da bandeira, o que é um país, o que é uma Ótimo. família e valorizar, né? Só que, Abriu os olhos de muitas pessoas, velho. com É o certeza, grande método dele. foi o grande método Também, dele. também. E isso nós devemos ao Bolsonaro. Agora, além dele, quem mais? A gente, Pouquíssimos. você vê que a gente, quando teve a eleição, né, que nós vimos que boa parte do legislativo havia mudado, boa parte dos deputados, alguns senadores, poxa, será que agora a coisa muda? Agora será que freia esse comunismo? Está caindo de ponta do mesmo jeito. Mudou-se praticamente 40%, né, do legislativo e não alterou-se nada praticamente. E ali a gente vê agora gatos pingados, realmente, que sobe na tribuna e que nos defenda, que fala que o que está acontecendo é errado, gente. E é errado. A gente não podemos permitir que uma pessoa, monocraticamente, numa canetada, para um amigo nosso que é amigo de Rio Verde aqui eu devo a honra aqui a lembrar dele, que é o nosso amigo Mário Furacão, esteve sempre conosco aqui, né, em nossos movimentos, que infelizmente, por causa de uma pessoa, monocraticamente, assina um documento e ele está preso até hoje. Isso é imprescindível, gente. Não pode acontecer jamais. E nós estamos vendo aí pessoas que triturou outro e colocou na mala e matou e que já está livre da cadeia. E aí as pessoas não conseguem compreender onde nós estamos no beijo de uma purga para se tornar uma tirania, realmente. Não tenha dúvida. Não tem... Já estamos. Divino Mar, você me perdoe, cara. Eu vou voltar na questão do agro daqui a pouquinho. Vamos falar. Mas eu gostaria de Vamos aí. seguir um pouquinho deixa eu mandar nesse um tema. recado aqui. Fica à vontade, Posso? Divino Mar. Você é o dono do negócio. Amiga e praticamente irmã, tá ligada com a gente aqui, parabenizando. Ela mandou no chat. Inclusive, quem está nos assistindo, pode mandar no chat, ó. Eridão Moura, parabéns, Divino Mar, pela iniciativa. É nossa. Dona Eridão, Eridã, um beijo no seu coração, você e sua família. esposa do Dr. Gildo. Mesmo. A Laura Cabral está com a gente aqui, a Sandra Ribeiro, concordo com esse lema. As pessoas estão dormindo, precisam acordar, né? E parabenizando pela iniciativa e também falando que é injúria. E um detalhe, Cleito, nós seres humanos, não vou falar brasileiros não. Eu estive agora em Goiânia numa empresa lá,
fui lanchar, fui atendido por uma venezuelana. Ela falou, conversei um pouco com ela em castelhano, um pouquinho que eu rastro, né? Cumprimentei, aí perguntei se ela, quanto tempo ela estava, aliás, perguntei de onde ela era primeiro. Falou, Venezuela. Eu falei, quanto tempo? Assim, 5 anos. Ah, então é quase uma brasileira. Ela falou, não. País. Falei, gosto do país. Falei, o Brasil caminha como? Falei, aí ela falou os olhos. Caminha muito próximo para ver a Venezuela. Então nós temos que ter isso. Acordar, é o que chegou. O brasileiro tem que acordar. Não tenho dúvida. Todas as coisas nos levam, Daniel, a um norte, a uma direção. E eu falo uma outra coisa, nós não temos que ter velocidade. Se você souber onde você vai, a sua direção. Entendeu? Não precisa você acelerar para isso. Eu quero tudo agora. Não, calma. Vamos primeiro botar as coisas no rumo, porque isso chama direção. Do momento que você tem direção de qualquer coisa, a velocidade você vai controlar ela. Você vai chegar. Eu penso. Concorda comigo ou não? Tem que ter um rumo, né? Tem que ter isso. Eu penso em duas coisas. Primeira, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Certo? E juntos, vamos longe. Justamente. Sozinho você vai rápido, mas não vai longe. Chega. Juntos vamos longe. Bolsonaro, grande mérito dele, além de restaurar o patriotismo, abrir os olhos da nação. Hoje a turma está pouco se importando aí com o futebol e muito mais com as ações políticas e a situação que o Brasil tem tomado. Hoje a turma conhece, sabe o nome dos 11 ministros que temos, mas não sabe o nome dos jogadores de futebol, que é uma grande mudança. E a principal ação que ele fez, além disso tudo, resgatar patriotismo, estamos voltando os olhos, é um discurso que ele fez em Anápolis, que eu estava lá, presenciei, e falou o seguinte, eu plantei sementes, e essas sementes estão vindo para a política. Eu falei, sim, me senti tocado, eu falei assim, Deus está falando comigo, porque não sou político, nunca fui político, sempre fui politizado, e agora estou aí, coloquei meu nome à disposição, sou pré-candidato a prefeito, e graças a Deus, ele tem aberto portas e me cercado de gente melhor do que eu, entendeu? Meu avô Carrinho sempre falava, que vocês falaram de origem, meu avô sempre falava, tem que andar com gente melhor que você. Graças a Deus, só tem pedra 90 Daniel, comigo. E eu tenho uma frase que completa isso. Não sei de quem, veio na minha mente um dia. Às vezes tem hora, que eu sou um filósofo contemporâneo, eu falo as coisas, não gravo e esqueço, mas eu tenho uma frase junto com isso aí, me diga com quem tu andas que eu vou ver se minha chinela aguenta atrás. Você entendeu? Quem tu és. Porque você tem que ter isso aí, certo? O Daniel falou. Sabendo com quem você anda, você vai saber quem você é. Jesus escolheu 12 para andar com ele. 12. Ele sabia quem era? Ele sabia. Não, claro que ele sabia. E aí? Ele sabia tudo o que era e o que iria acontecer, já estava escrito. Agora, de repente, você está do lado, junto ou andando, que você não sabe quem. É verdade. Entendeu? Tudo isso aí a gente tem que ter. E Jesus era o mestre dos mestres, o rei dos reis. Ele pegou todo tipo de gente e moldou a todos. A todos. Inácio de Loyola também parabenizando. Obrigado. Forte abraço, Inácio. O único que era mais velho ali era Pedro. O resto era tudo menino, Suleiman. Tudo jovem. Entendeu? Tinha todo tipo de gente. Deixa eu aproveitar e já mandar um abraço pra minha Fica turma à vontade. aqui. JP Câmara, Osana, é que eu conheci Osana aqui, Lima, zootecnista. Tamo junto, viu? E hoje ela trabalha na agroquímica, viu? Hoje, Aqui lá com Partata. Pode falar. Forte abraço aí, Partata, falar. Dudu e toda a turma, toda a equipe agroquímica. Isso pode. Nicole, Isso pode. Luiz Alberto, Francisco, Edson, A água mineral tá boa, hein? Paulo Alves. Boa, Opa, né? peraí que eu tô apanhando um pouquinho aqui. Stephanie, Gustavo Lima, meu amigo, filho do Flacílio, da Cara. Cantor? Não, é o outro, é gente boa também. Camila Pereira Cacheta, forte Se abraço, fosse cantor, Loiane. você O Elton Carrijo, você não perde um, né, meu parceiro? Tamo junto. Encontrei seu pai ontem lá no bar do Rude. Um abraço pra você, pra sua mãe, pra toda a família. Deixa eu continuar. Anderson, Lucas, Rildo, Valquíria, Jean, William, Amadeu, Eduardo, Pepper,
Calma aí. O Nicolinho Joviniano, tem lá Brunati, eu quase que não- Paulo Roberto Moura, Denner Clemente, Fabrício Fonseca, um abraço. Murilo Tavares, ô Murilão, Batuta. Diogo Mihalt, tamo junto aí. Encontrei sua mãe ontem também no velório do doutor Adelso. Perdemos um grande homem, viu? Rodrigão, forte abraço. Murilo, Érica, Dona Maria José. Senti a perda de um pai também. Era uma pessoa especialíssima, um cara elevado, diferenciado, doutor Adelso. Vai fazer muita falta, muita não falta. conheci, Que Deus o mas tenha. eu sei das Doutora histórias. Fernandinha, forte abraço. João Luiz, um abraço. Cássio, Silva Lucimar Vieira, Lucimar Glenda, Cássio Guerra, fala Catiola, Betão, forte abraço. Mário, André Ricardo, Vulgo Zói, Reinaldo Carvalho Lima, de Jataí, Thomas, Débora Martins, Tatazinha, Elane, muita gente. Não vou falar todo mundo, não, senão eu esqueço alguém, me perdoe aí. O que você ia falar? Chegou aqui, Daniel não é político, mas é muito mais politizado, porque esses outros que tem por aí é muito mais do que eles, né? E ele é um Obrigado. cristão de verdade. Quer dizer, Obrigado. chamou você de um cara. Na verdade, eu posso te falar uma coisa do meu pensamento aqui, o Cleito, Pode. Suleiman e Deve que Isso você tem uma pode. opinião Quem- política muito boa. Isso pode. Você é afinado aí na nos assistindo política. agora. Nós precisamos hoje, não é de político não, cara. Nós precisamos de homem. É de homem do saco roxo, é homem que pega e faz e realiza. Um exemplo aqui, você acha que eu sou a favor de alguém que vai lá, parabéns, prefeito, você fez aquilo. Não, é a obrigação dele fazer. Isso, garoto. Não tenha Chega o dúvida. dinheiro na mão da prefeitura, no cofre, Muito. vem de onde? Do seu imposto, do meu e do seu que está aí. Se E você aí não quer qual que é a fazer, obrigação dele? É fazer as obras. se você não quer fazer, Então, falou aqui em questão de política, Bola. O que eu queria? Eu tenho vontade de Quase pode, Eu não quase sei se pode. Daniel. Ô, parabenizar Obrigado. o governo porque fez isso, aquilo, aquilo outro. Rapaz, Obrigação. presta atenção. se você, Você se tem você, que fazer, cara. se você não quer fazer, você não se candidate. Não. Porque Deixa- se você se candidatar, Aí eu fico- você tá sujeito a se Aí eu eleger. fico vendo aqui. E aí você tem que fazer, você é obrigado a fazer Quantos isso. cara. anos tem a Tecnoshow? Vai fazer agora? Quantos anos? Ixi, 20 já quantos? não chega a 20, não. Ela que foi em não dois, chega, não, ela foi em Não, dois, não, começou ó. em 2000. Mas tá quase. Eu. Desde Ela começou- ela desde começou- quando começou a Tecnoshow, Ela começou era um Eu programa vejo chamado pessoas- Renda Real da Comigo. eu vejo pessoas reclamar da saída aqui para Montevideo na GO, daquela É. entrada lá. Pô, precisa tampar os buracos até hoje. Ah, veio um que foi governador não sei quantos tempos, prometeu duplicar, nada. Veio outro que entrou depois dele, Inaugurou 5 vezes. ficou 8 anos quando ele entrou, prometeu nada. Agora levaram 400 Ô, milhões. para aí. Meteram a mão no bolso. Para aí. Maior assalto Vamos da ficar ainda história. Nesse disse, me disse, faz e não faz, e só no blá blá, viver um estado pior igual o Maranhão? Cara, Deixa- é obrigação do É- político é obrigação fazer. do Então não político. precisamos de político, não precisamos de homens que vai fazer. Essa, Quem tem a responsabilidade. essa é a certo? mudança. Administrar o nosso dinheiro, meu amigo. O Divino Amar, você falou, Daniel, da questão da semente que o Bolsonaro veio plantar. Assim, quando a gente fala de pessoas, as pessoas são falíveis. Tanto, os outros e nós também, a gente erra também. Claro, Então, claro. só que assim, existem coisas que algumas pessoas falam, que elas pregam, e que elas precisam ser cultuadas. E esse cara, por mais certo ou mais errado, eu não estou defendendo aqui, não estou fazendo juízo da pessoa. Eu estou fazendo juízo aqui daquilo que ele veio nos mostrar, aquilo que ele está pregando. Ó, nós temos que ser assim. Olha aí, E uma das então eu vou te coisas... fazer uma pergunta. Quem que gosta do Bolsonaro? Você gosta dele? Gosto, Eu acho que quem tem que gostar dele é a esposa dele. Nós temos que saber que ele foi um político com certeza. e ele é com respeito. Não Então tenha eu não dúvida. gosto do Bolsonaro. Hoje, Eu não Ok. Eu não vivo na casa Entendo. dele. O negócio não é ele. O negócio é o cara. Tira o Bolsonaro de jogo e põe o cara que administrou. Isso aí. Tem agora, tem que Os separar princípios, isso. os princípios e Eu valores que gostei ele defendeu. por quê? Porque ele Exatamente, fez você o que tem o Brasil razão, precisava. Bolsonaro, Quem tem que gostar dele é os filhos dele. Exatamente. A esposa Exatamente. dele. Bolsonaro Nós temos que gostar das passa, ações dele. Bolsonaro passa, mas o bolsonarismo não passará. É o resgate do amor à pátria. A Justamente, gente de se tudo tá interessar. falando da bandeira É isso nossa. aí. Você falou Essa- umas coisas, Conclui, Cleiton. Essa, Cleiton não, tem só- Deixa o só- Cleiton só- contar. Então, assim, ó. ele fica essa- ansioso. Essa É, semente. tudo e quase pode. Essa semente foi plantada
E nós estamos aqui justamente por causa disso, né, Sulema? Desde quando que a gente está conversando sobre isso? Tem mais de anos. Mais né? de ano. Mais de Sim. anos. Mais de ano. Nós estamos fazendo o primeiro. Ideias que hoje estão sendo concretizadas. E, cara, eu estou muito feliz realmente de estar aqui. Verdade, verdade. Obrigado, Eu Daniel, por sinto estar aqui. isso, Obrigado, eu sinto obrigado, isso aqui. o Divino Mar. Obrigado, Porque Suleiman. Recíproca verdadeira. Eu acho Ô, que Daniel, precisa disso. muita coisa. Um dia eu falei uma coisa com o Daniel, eu encontrei ele num recinto, num comércio. Falei, Daniel, a gente tem que ser com o outro verdadeiro, cara. Não adianta você tentar ser o que não é. É o que a gente vê muito por aí, Cleito. Políticos tentando introduzir nas pessoas, e vamos dizer isso, no eleitor, do momento que você é um candidato, aquele outro é um eleitor. Uhum. Ou ele é seu ou não é, mas ele é um eleitor. Agora, como é que você ganha isso? Como é que você ganha isso, vamos dizer assim, mérito? Não é por dinheiro, não é por promessas. Fala. Você tem que ser transparente O nisso. seu comportamento é que vai ter que ganhar o eleitor. Justamente tudo isso. É, o seu Então, comportamento. Eu encontrei com o Daniel e falei, Daniel, em todas as fumaças que existem, pode ter fogo. Agora, você tem que saber qual que é esse fogo. Esse fogo do novo, de uma coisa moderna, diferente. O colega meu foi candidato numa cidade e veio e perguntou para mim, me chamaram para você. Eu falei, o que você vai ganhar com isso? Eu vou ganhar isso. O que você vai perder? Eu falei, então fala o seguinte, surge do nada, sozinho, e mostra sua competência. Prefeito, 2 mandatos na cidade. Além disso, tinha sido vereador e vice-prefeito. Então, o que acontece nisso? As grandes verdades da vida, elas passam na porta da gente só uma vez. Né? São as oportunidades. O meu amigo Lincoln fala que o burro passa arriado na porta só uma vez. Então, as oportunidades são grandes. Agora, falei para o Daniel, seja diferente. Seja diferente. Nós precisamos de pessoas diferentes, de coisa diferente. É isso que eu imagino, que eu penso. Né? Não, e tá certo. Uma das primeiras coisas, quando eu coloquei meu nome à disposição, a turma veio tentar me moldar, porque eu falo alto, eu falo muito, eu falo rápido, eu gesticulo. Tanto que tá com fone aqui hoje, você tá vendo pra moldar. Eu falei assim, a chance de eu vestir um personagem político é, zero. Eu sou o que eu sou. O que vocês estão vendo aí, gente, é o que você vê comigo na rua a todo momento. Agora, nós estamos na captura do eleitor, né? Nós falando contexto geral. O que eu tenho visto aí de gente indo para a igreja, indo para feira. Criando personagens. Criando personagens. Ontem teve um pré-candidato. É os memes de propaganda política. Porque o nosso trabalho do marqueteiro tem surtido um efeito fantástico. E vai surtir mais, nós vamos incomodar muita gente. Tá me incomodando. O pode. E é o seguinte, é uma coisa espontânea. Eu saio com o Suleiman, com a Nicole, com a turma minha, onde eu vou, pego Instagram, tiro foto, posto. Aí ontem um camarada, um pré-candidato aí, não precisa citar nomes, postou lá, sextou nas melhores companhias, tinha 8 pessoas, engraçado. Eu fui olhando a turma, 6 são assessores. Tá entendendo? Mas deixa eu falar um pouco aqui. Fica à vontade. De família, que você falou que tem que ter homem, tem que ter saco roxo. A fruta não cai longe do pé. Quero falar de vocês de 3 heróis. Primeiro, Carrinho Cunha. Geneticista. Ele começou a criação de gado Nelore, PO, em 1947. E de quem ele comprou já tinha uns 20 anos de seleção. Então, nós temos um gado que tem mais de 100 anos de seleção. Melhoramento genético, vai parar lá no seu prato, enquanto consumidor final. Mas um dos maiores feitos dele, Vinomar, além desse, é o seguinte: foi ele quem importou a semente capim braquiária da África, chegou pelo Porto de Santos. Para você que é mais novo que eu entender, antes da braquiária chegar, os solos do cerrado são ácidos, tem alta quantidade de alumínio, certo? E os capins originários aqui era Angola, era Jaraguá. Então, baixa capacidade de suporte. Cabia um arrês por alqueire. Com a introdução do capim braquiária, que suporta solos ácidos, pulou para 5. Quintuplicou a capacidade.
de lotação animal. Por hectare, Isso plantou 200 alqueirão naquela época. Eu tenho foto aqui com um geneticista norte-americano, aqui na Nova Aliança, Suleiman. Naquela curva da estrada subindo, tava o Iron, tava o Paulo Roberto, meu avô, porque dava muito fotossensibilização. Lembra disso? Hoje acabou, certo? Então é um E o que grande... é uma fotossensibilização? Tem uma bactéria que o animal ele queima com o sol. Ah, tá. Ele requeima, ele encrua, encrosta toda a pele, orelhas, é horrível. Hoje praticamente não existe mais. Melhoramento genético. Não, isso era do uso da braquiária. Do uso da O braquiária. melhoramento genético, aí a gente já fala em precocidade, fertilidade, rusticidade, O ganho de Daniel está peso. expressando aí, no meu pouco conhecimento, é que antes, aqui em Rio Verde, e qualquer outra região, vamos falar assim, se plantava e nascia abundância, o nome, abóbora. E aí, esta correção de solo que foi feito para as gerações futuras Aí, vamos lá. Trouxe genética. O que essa genética precisava? De capim. Foi feito tudo isso na época. Isso, E naquela aí, eu vou época. dar só um exemplo que nós temos que fazer urgente. Vamos reciclar. Vamos pegar um funil. Vamos tirar o que não presta da política. Vamos tentar o que pode. O que pode na política. Que pode ser essencial. Esse grande exemplo seu de família. Esse é o E que primeiro, tem Carrinho- mais dois que eu Não, quero e o que o contar. Carrinho fez aqui, certo? Foi exemplo para muita gente. Aham. Muitos outros municípios. Rio Verde, o maior e mais velho, assim, de idade, município da região é Caiapônia. E Rio Verde era distrito. Depois, quando Rio Verde emancipou e começou tudo isso aí com esses grandes outros distritos aqui, essa genética veio, né? Agora, o que você precisava hoje? Por exemplo, você abate um hoje com 14, 15 meses, né? Uhum. A evolução. Então, Evoluiu. evolução. Evoluiu. Antigamente, um administrador de município andava no carro próprio dele. Hoje não, ele tem carro blindado. Gente, para que isso? Evoluiu. Vamos evoluir também quem pode entrar lá. Você entendeu? Exato. Vamos evoluir nisso. Deixa eu dar sequência. Grande exemplo esse. Parabéns, Daniel, por voltar Esse é o nesse primeiro, assunto do meu avô, né? Eu tô querendo falar aí. Segue o raciocínio. que a fruta não cai longe do fabuloso. pé. Na sequência, vem um camarada. Na época ele tinha 33 anos. Paulo Roberto Cunha. Aí, Olhava depois do monte, depois da curva. Porque é filho, Carlos Cunha é filho do Carrinho. diferente esse aí. Né? Idealizou comigo. Já tinha tido alguns arranques para ter a cooperativa aqui. Não tinha fluído. Aí ele juntou essa história que todos sabemos, aqueles 40 e poucos cooperados iniciais e formou a cooperativa. A matrícula do meu pai é 43. Comigo, Os pais fundadores fazendo uma alusão aos Estados Unidos, né? a comigo, Cleiton, presta atenção, sem medo de pecar, mas ela é responsável por alimentar o mundo. Sabe por quê? Foi o desbravamento, a conquista do Cerrado. Ela deu esse suporte, que a cultura era arroz. Veio o capim com o Carrinho Cunha, subiu a lotação animal. E aí vou te falar de outro herói, esse quase anônimo, meu pai. Meu pai é mineiro, veio de Três Corações, ele já morava em Belo Horizonte, era funcionário do Banco de Boston. Conheço Três Corações. Tá ouvindo? Cidade do Pelé. Morava no Banco de Boston Trabalhar. e veio concursado do Banco do Brasil. Quando ele passou no concurso, Divino Omar, ele foi lá nos Correios perguntar pra moça assim, onde é que fica Rio Verde? E ele fala que a moça foi rispa, falou, olha no mapa. Eu nem sabia onde era Rio Verde, veio pra cá em 61. E meu pai fala muito pra mim e me passa ensinamentos que eu guardo comigo e passo para os meus filhos. Fala assim, ó, dos filhos do seu Carrinho, eu que não sou filho, sou o que mais aprendi. E os dois se chocavam demais, porque são dois caras fantásticos. Meu avô queria todo mundo debaixo da asa, meu pai não aceitava. Entendeu? Essa questão familiar. Mas se respeitavam e se amavam demais. Meu pai, Cleito, o que eu quero dizer como herói anônimo? A outra revolução do Cerrado... antes que eu me esqueça. Alisson Paulinelli. O cara que idealizou a Embrapa. Se o Cerrado hoje é produtivo e alimenta o mundo, é graças a ele. E ele era um cara louco. Ele era louco com Paulo Roberto Cunha, a razão da comigo, que veio dando esse suporte. Aonde eu chego no meu pai. Que a outra revolução do Cerrado se chama calcário. O Cerrado sem um calcário não serve pra nada. É chão ácido, só serve pra braquiária. Que deu o primeiro suporte, o primeiro grande salto. O segundo chama calcário. Aí eu vou te contar. Eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso
em agronomia, falei mais cedo, eu sou zootecnista, engenheiro agrônomo, advogado, corretor, tarará, tarará. Aí, nas minhas Vai pesquisas, ser político, já é. tô virando. Mas Pode, você é dos aí bons, pode. viu? Você é dos Aí bons, pode. você é dos bons. Ah, Isso pode. Aí Com eu achei um certeza jornalzinho da Comic, Cleito, de 1979. Comigo foi Eu fundado tava em quase 74. Eu tenho foto de 1975, roça de arroz, 76, roça de soja. Lá em 79, meu pai mostrando o uso do calcário como corretivo de solo e falando de integração lavoura-pecuária e rotação de cultura. Naquela Em época- 1979. Naquela época. Tem um jornal Aí, ó. da Comic. Mas- E ó, aí Visionário. e ele tinha café. Você lembra daquele cafezal no Eu Montevideo? lembro. Lá é alto, 900 metros da fazenda nossa. Veio o secretário da Agricultura, visitou a fazenda. E sabe o que aconteceu? Asfaltou Rio Verde para Montevideo para o calcário poder vir. Poder chegar. Que o calcário inicial era da Elba, que inclusive foi meu pai que fez o contrato social. Contador, inteligente, trabalhou no cadastro do banco, adora documento, legalista. Te amo, pai, tenho muito orgulho do senhor. Viu? Família que a gente fala, né? E esse sou eu, chegando agora para dar sequência. E Me sinto constrangido, a gente tem que dar, cara. É, tem que O que falar. a gente tem falado, o moçada, é o seguinte: saia da indignação e venha para a ação. Não adianta sermos patriotas de rede social. Quem tá comigo aqui, ó, nunca se envolveu nesse movimento político. Chegou a hora, porque nós estamos lidando, gente, com o futuro dos nossos filhos e netos. Daniel, O Divino Omar já falou que encontrou o venezuelano e falou, ó, daqui pra ali é um beijo de Brasil e pulga. Venezuela. Eu posso ser sincero com você, quem está assistindo a gente? Não sou filiado a partido nenhum. E se me convidar para filiar, perdo a amizade. Tá? Não quero me envolver. Por quê? Já perdi uma eleição de vereador. Fui assessor de deputado, secretário de prefeito, né? Chefe de gabinete de prefeito. Sei como é e como se faz política. E no meu dicionário, eu já até comentei isso com o Daniel, eu traduzi, Suleiman, três palavras. Duas eu aproveitei o tempo para dar uma resposta só. A outra, política. No meu dicionário, eu traduzi, é a arte de fazer sacanagem com quem está próximo. Quem vê política como política quer fazer sacanagem com o outro. Viu? Quem está próximo. Presta atenção nisso. Depois você vai me Presta permitir. atenção nisso. Agora, quando você usa a questão, certo? Você é um político. Então, político é uma coisa. Fazer política é outra. Agora, tem várias formas de se fazer política. Depois você vai me Política do permitir engano, falar de política da partido político. mentira. Viu? Você vai me permitir falar de partido Eu quero que político. você Dois fale, eu minutos. quero que você fale disso. Então, Cleito, nós temos liberdade de falar aqui ainda, quase pode. O que eu quero dizer isso no meu pensamento? Gente, nós sabemos certinho quem é quem. Como é que você erra de novo? Como é que você cai no Insistir buraco no de erro é novo? burrice. Como é que você cai no buraco de novo? Tem que olhar a vida Olha pregressa aí, de todo mundo. quem vive de passado é museu. Exatamente. Olha Vamos pra frente, é pra frente que você anda. Pra frente que você anda. Eu gostaria de fazer uma analogia com o que você falou, Daniel. Que o agro, tudo evoluiu, né? Claro. Era o... E hoje nós somos Hoje nós somos top do agro, celeiros Referência do mundo. mundial. mundial. Então, do mesmo jeito que o agro evoluiu, passando pelas diversas fases, da questão do calcário, da questão Da braquiária, do da melhoramento braquiária, genético. do NPK no grão. Hoje nós estamos já numa era da agricultura mais biológica e Moderníssimo. modernismo, de precisão, etc. Inteligência Evoluiu. artificial, tudo. 40, 50 anos evoluiu. A política tem que evoluir. E como é que a política vai evoluir? Ela vai evoluir pra pior? Não, moço. Ela tem que ir pra frente. Porque Os filhos têm que ser melhores do que os pais. E aí eu vou falar. Tudo. Troca a turma. Aí eu gostaria de falar uma coisa É fraude política. para tem que... aqueles que descreem da política. Porque tem muita gente que descrê da política hoje. mas eu Descrê te da falei que política eu não hoje. filiei, não é porque eu não gosto. Não, e não quero descrer. eu não tô falando de você. O meu pensamento é o seguinte: eu quero o bem para mim e para o meu país. Não tem, mas tem gente. Só que eu não quero ser político. Tem isso gente não vem que, na minha mente, tem gente que não se jamais. envolve com a política. Por quê? Porque, na verdade, caiu num descrédito. Não gosto, não sei o quê. Porque você entrar lá, você tem que sujar as mãos e etc, 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 etc. Eu vou falar uma coisa pra você. Seja
uma gota de óleo no meio de um mar de água. Não se misture. Justamente. Entre e faça É isso coisa que eu diferente. Tem Se o o ca- político que pratica política. A diferença tá aí. Vai ter aquele que vai daqui a pouquinho querer sujar as mãos, vai ter, isso vai acontecer. Aconteceu, acontece, Deixa eu vai aproveitar, acontecer. aproveitar que você deu a deixa. Ah. Ô, Suleiman, É. como é que foi aquela conversa minha com aquela pessoa lá naquela fila daquele lugar? Conta aí. Assim, até aproveitar vocês falando, é muito bom estar com pessoas que têm compreensão muito maior que a da gente, né? A política realmente está desse nível, viu, Cleito? Porque de verdade estão nos nivelando como pessoas políticas. Nós não somos políticos. Nós estamos fazendo um trabalho político aí, mas nós não temos laço nenhum. Tá? Isso é fato, isso estou reconhecendo. Aí o assunto que o Daniel recordou. A gente fazendo uma visita aqui de uma empresa muito bacana que inaugurou Casa do aqui. Pica-Pau. Casa do Pica-Pau. Opa, Fazer seja propaganda bem-vindo a da Rio Casa do Verde, Pica-Pau. Parabéns, Casa do Conheci os Pica-Pau. donos, conheci os Grande donos. empresa. Fantásticos. Parabéns, Rio Casa do Verde tá Pica-Pau. bem servido. Grande empresa. Aí nós estávamos lá na fila, sabe? Nós fomos abordados por uma pessoa que há um tempo atrás, nós já estávamos trabalhando com política, havia nos pedido um favor, certo? Que é nada mais, nada menos do que adquirir umas camisetas para um evento que ia ter. Eu mesmo já franqueei a conversa na hora, eu falei assim, olha, nós não podemos fazer esse tipo de coisa, porque se nós estivéssemos trabalhando com política, seria até um agrado a gente poder ajudar a comunidade, a sociedade que ela representa, mas nós não podemos fazer isso. Porque não podemos, alguém ao ver isso pode estar querendo imaginar que nós estamos atribuindo essa boa ação em busca de votos. Então a gente não faz isso, tá? Mas a gente agradece, você nos procurou, enfim, nós soubemos explicar a situação no momento. E aí, logo em seguida, né, nesse evento em questão, né, da inauguração dessa loja, essa pessoa nos encontrou lá na fila e já começou a falar, vocês não quiseram nos ajudar? E aí uma pessoa falando de tal nos ajudou. E aí vocês perderam... O vereador fulano de tal. O vereador falando tal nos ajudou. Vocês perderam 30 votos, sabe? E cara, aquilo me subiu um sangue. E eu comecei a falar assim... eu saí de perto, comecei a puxar o Daniel. O Daniel falou, não, pera aí. Aí o Daniel comprou a briga. Porque eu não ia nem me dispor mais o Daniel. Eu falei, só, pera aí. Por que você tá falando isso comigo? Você não sabe meu jeito de ser, minha forma de ser. Se você soubesse, você não estaria, né, me falando isso nesse tom, inclusive, né? Eu estou entrando político para justamente mudar esse cenário que você acredita que é o melhor para a cidade, né? E não é isso que é bom para a cidade, não é troca de favores. Nós estamos, inclusive, né, aproveitando a oportunidade com o Partido Novo, idealizando o pleito do nosso amigo Daniel Cunha da Câmara para realmente fazer uma política diferente. Não, se for para ser mais o mesmo, nós não entraríamos. Exatamente E isso. o Partido Novo nos deu esse subsídio, essa infraestrutura para a gente entrar na política e fazer esse trabalho de não pedir benção para ninguém, né? não nos filiar a partido, como eles falam, fazer as coligações de partido. E para quê? Para a gente chegar até a cadeira da prefeitura, que assim Deus nos permitir, sem pedir benção para ninguém, e aí assim a gente poder contratar pessoas qualificadas para os assentos, né, das secretarias, de todas o que a gente fala que é o comissionado, né? Já existem os colaboradores da prefeitura, que são os concursados, né? E tem os que o prefeito pode onerar, desonerar com a canetada, que infelizmente essa turma hoje em dia são pessoas que estão lá porque estão pagando favores para elas. E me pergunto, a qualquer empresário que esteja nos assistindo agora, será que isso é eficiente para a prefeitura? Você empresário que tem uma empresa hoje, que você rala para pagar os seus impostos, para manter os seus funcionários, você algum dia iria contratar uma pessoa só porque era amigo de Beltrano que te pediu para colocar lá naquela cadeira? Ou você vê o currículo da pessoa? Então é isso que a gente almeja, fazer esse pleito eleitoral deste ano com essa capacidade que o Partido Novo está nos dando, com essa infraestrutura, tá? Para que a gente possa fazer uma excelente administração. E aí o Daniel, de verdade, é a pessoa que nos representa e que irá fazer esse trabalho para a cidade de Rio Verde. E aproveitando aqui o andamento da conversa, ela falou assim, porque eu fiquei doente, eu trabalhava lá na Câmara, né? Era uma das assessoras e tal coisa. Alô, voltou. Mas aí o fulano de tal, o vereador, né? Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você tá tão insatisfeita, você tá indo no mais do mesmo? Ela falou assim pra mim, mas todo mundo que entra lá fica desse jeito. Eu falei, deixa eu te falar, você não me conhece não. Você tá muito enganada comigo. Você não tá sabendo das coisas não.
né? Daniel. Não, o trem foi. Mas deixa eu falar um pouco aqui sobre a fala do Divino Omar. Divino Omar falou assim, não me chama para filiar, não. Divino Omar, concordo com você. Filiar partido político é uma M, certo? Isso porque nos partidos políticos tradicionais, o filiado não manda nada. Diferentemente do Partido Novo que eu conheci. Sempre falei, ó, se fechar uma porta, Deus abre outra. E Deus abriu o Partido Novo, falei, me dá o estatuto aí que eu quero ler. Divino Omar, o Partido Novo, primeiro, você não filia neles, você se associa. Você paga para ser associado do partido. E são os sócios do partido, que funcionam igual uma empresa, que elegem a diretoria, o diretório, o board. E quem está na diretoria não se candidata. Entendeu? Quem quer ser candidato assim como eu, está passando por um processo seletivo. Eu fiz agora a terceira fase. A primeira foi constituída de um questionário de 1,5 metro. A minha vida pregressa, tudo, principalmente questão ideológica, me foi questionado. Eu tive... minha nota, de acordo com o Pagoto, foi a maior do estado. A maior. Me enaltece isso. A segunda, entrevista pessoal. E a terceira, eu fiz a banca com o diretório nacional e estadual. Certo? E por que é importante o diretório não se candidatar? E quem decide os rumos do partido é o associado que está em dia com a manutenção. É igual a empresa. Então você paga para ser sócio. O que acontece? Nos outros partidos, você chega lá com a fichinha, você é abonado, você é afiliado, né? Sabe o que você manda, Cleito? Nada! Olha só, o Dr. Paulo aqui em Rio Verde falou assim, eu quero o PMDB sem a Marussa. No outro dia, o que aconteceu? Vai. Tchau, Marussa! Tchau! Daniel. O PL que eu tava buscando, que me tinha me dado um prazo, falou, ó, você tem o prazo no meio do caminho. Que não cumpriu o prazo, na verdade. Não, caiu no colo do outro por questão pragmática do projeto de poder do dono do partido. Então, os outros partidos, Vinomar, tem cacique, tem dono. O Partido Novo é diferente. O dono é o associado, tá em dia com a manutenção. Daniel, diga! Só te completando, para o amigo de casa saber, eu acho que no mínimo, Cleito, para você sair candidato a alguma coisa, teria que ter no mínimo uma escola vencida, né? Opa! Um grau de escolaridade. Opa! Pelo menos um pouco, né? Acabei de contar, no Partido Novo você passa por um processo seletivo. Então, já joga o sarrafo pra cima. Eu não quero desmerecer e nem desfazer ninguém. Outro dia um camarada falou, você que é servidor, não sei o que, você não vai nada. Não, nós temos o nosso direito ainda no Brasil, ainda, né? Que é quase pode. Agora, no mínimo, para você ser um gestor público, você deveria ter no mínimo, uma avaliação perfeita e ter um grau de escolaridade. Aí entra esse detalhe que o Daniel chamou a atenção e falou aqui do Novo, que eu conheço esse regulamento. Eu estou te falando aqui que eu não vou filiar em partido nenhum, já fui convidado a outros aí. No Novo... Não tem esse interesse, mas o que acontece? No Novo você vai associar. Nós temos que saber... Não vai filiar, você vai associar. Não, isso aí... O que nós temos que saber é o seguinte, que a política ainda tem que ser uma coisa séria. É você fazer um negócio com o outro, vender um imóvel, vender um carro, ou comprar e tal. Tudo tem que ser dentro das regras. Agora não, qualquer um chega, qualquer um candidato e aí, fica nessa. Para você vender uma fazenda, você tem que ter o... Cresce, Para você fazer Para mim ser leiloeiro, eu tenho que fazer o curso. Exatamente. Tem que ser centralizado. Para você vender um seguro, você tem que ter lá para você ser um médico, você tem que ficar lá 4, 5, 6 anos da escola. Agora, para presidir um país... Para você tem no mínimo uma formação. Não tenha dúvida. Isso é uma coisa que precisa ser repensada, né? Não que as pessoas não tenham a capacidade, mas se ela tem a capacidade, então ela começa por demonstrar, primeiramente, que ela se interessa por ela e ela vai aprender. Não quero e não vou jogar merda no ventilador, mas aonde que está a culpa disso aí hoje no país? Lá dentro do Congresso. Começa lá. Porque eles deveriam ter, no mínimo, né, da sua sensibilidade, de trabalhar em cima disso. Ô, Divino. Começar lá dentro. E o Congresso sai da onde?
Deixa, Congresso sai da onde? Opa, Congresso sai da onde? Sai Daniel? daqui! Sai daqui Sai do dos, meu, do então, dos vereadores que nós vamos Justamente. eleger daqui para mais uns dias, dos Ô, Márcia, prefeitos. Daí, Márcia, do pequeno. foco em mim. Foco em mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Moçada, presta atenção. A eleição de 2026, ela é menos importante que essa eleição de agora, Mas 2024. nós temos que focar Muito, agora, sabe por quê? vamos focar São agora. 57 mil cadeiras que vão ser ocupadas por prefeitos e vereadores. Positivo? Positivo. Aí o que acontece? O Bolsonaro foi um bug na Matrix. Foi uma cereja de um bolo azedo. A base do bolo, nós vamos construir, Cleito, é agora, aqui. é em 2024. Se a gente não endireitar E nós câmaras somos- de vereadores e prefeituras, foi-se o boi com a Foi-se o corda. boi com a corda. Então, Completamente. moçada, abre a capa do zóio. Olha quem tá fazendo roupagem aí, pondo camisinha esgarçada, indo pra feira fingir que com pastel, que é gente do povo. Abre a capa do zóio com essa turma aí de político. Abre a capa do zóio, tá na hora. Bora mudar o Brasil começando no quintal de casa. Aqui. Ninguém mora na União, a gente mora no município. Exatamente. Eu vou falar. E nós não podemos, muito menos, fingir de bobo, né? Esse é que é o detalhe. O vereador, A responsabilidade é o nossa. vereador tem uma importância muito grande na eleição de deputados estaduais, deputados federais e até para Senadores e governadores. senadores e governadores, Justamente. porque ele é aquele cara que está lá no bairro. Ele vai ser o cabo eleitoral. Ele vai ser o dessa cabo turma. eleitoral. E se a pessoa que está lá como vereador naquele mandato, ela for uma pessoa que não tiver uma certa postura, eu vou ser muito claro. Esse cara é vendável. Nós esse não cara- podemos nos enganar. Esse O cara, cara tá- esse cara vai chegar e ele vai Pedir algo em sucumbir, troca. ele vai Ô, sucumbir, Cleito. não, ele não vai pedir. O cara vai vir oferecer para ele. Porque um vereador que tem 2, 3 mil votos numa cidade aqui que nem Rio Verde, o cara que é deputado, candidato a deputado, ou já é deputado estadual, ou deputado federal, ele vai vir aqui e vai falar assim, ó, você vai ter um agrado aqui Ô, Cleito, Quase né? pode. Ô, Cleito, É quase pra, pode. pra Vamos- você, vamos. pra você fazer uma campanha pra mim. É quase- É troca de favor. Escuta, Isso que tem que mudar. Mas não muda lá em cima. Você muda o vereador aqui aqui, embaixo. é a Esse base. vereador Vou- depois ele tem que, é a ele base. tem que Vou- eleger, trabalhar para eleger um deputado que ele seja condizente com aquela linha de pensamento que ele tem. Que ele tenha princípios, vamos, que ele tenha, vamos que ele trazer tenha para a valores. realidade? Vamos trazer para a Vamos, realidade? vamos trazer pra Vamos realidade. trazer para nossa realidade? Ok. Mas, certo, corta nem vem. Trazer para nossa realidade. Nós mandamos da Câmara de Vereadores uma mulher, uma moça, produtora rural, na bandeira de defender Ok. o agro, para o Congresso Federal. Federal. É isso que eu estou explicando. Que salto, hein? 24 para 26, de vereador para Que federal. salto, que E salto. aconteceu o quê? Traiu os princípios. Votou alinhada com o governo federal. Isso porque Tem um amigo meu que falou de- assim, o nasceu partido dela, comigo zangado. o partido dela é base do governo isso aí. PT. Então, moçada, é o que eu tô Filmando aí, explicando pode. e ele tá falando. Tá errado. Então vamos abrir a capa dos olhos. A hora de endireitar é agora. E vou além. Não sei se todo mundo tá nos acompanhando aí, ou de vir no seu canal, aproveitar. Fica à vontade. A Câmara de Vereadores de Rio Verde está sendo chamada de Câmara de Dubai. Mas por quê? Ué, te Eu conta. tenho meus poderes já aqui? Opa! Ué, Eles votaram, eles legislaram. isso pode? Escuta, vou te contar. Ô, Arnaldo, isso pode? Legislaram Tá em podendo, causa Didi, não, própria. tá podendo. Escuta, hoje cada um dos vereadores nossos, eles legislaram em causa própria para terem 15 assessores. Assessores nada. O Partido Novo está entrando com representação no Ministério Público porque não passam de cabos eleitorais travestidos de assessores no ano político. É isso aí. Tá entendendo? Então, ó, moçada, eu conheço quase todo mundo lá da Câmara de Vereadores. Quase todos, sou amigo da turma toda. E tenho falado pra todo mundo, falo que tira o pé, hein? Vocês estão ficando doidos. Vocês estão ficando doidos fazer uma coisa dessa? E voltando aqui do partido. igual O um Partido exemplo Novo, aí, Suleiman, você me corrige. Não é. Quantos vereadores, quantos assessores do Partido Novo você pode ter? Limitado a 4 assessores apenas. 4. E aí, Cleiton, nessa andança nossa já na cidade, a gente tem visitado bastante o município, né? E a gente também tem encontrado com pessoas, inclusive políticos, né? E uma delas, não vou citar o nome, comentou que essa situação específica, que eles aumentaram, né, para 15 assessores, era uma lei que estavam sendo, como é que fala? Tendo o aporte dessa lei para eles fazerem isso. Então, quem dizer dela, esse exemplo tinha que vir de cima para baixo. Mas como assim?
você que é a vereadora, você que é a legisladora aqui, né? No É município. vereadora da esquerda nossa aí. Então você que tem que dar o exemplo. Não, peraí, mesmo se existisse essa lei, essa ortoga lá que vem de cima pra baixo. E não de baixo pra cima, que é o que a gente tá falando. Ela que tinha que dar o exemplo, né? Mas Não como tem- assim? Você. Agora eu vou. É tipo assim, lá na Câmara eles têm 25, nós aqui podemos ter 15. 15. É isso. Né? cara, Não, exatamente. mas isso não existe. Mas Não assim, existe. Não existe, cara. Existe o tal do precedente, desde que vem lá de cima para exatamente. baixo. Mas isso é legal, mas é imoral. Imoral, tá? exatamente Agora isso. aqui eu quero pedir licença a vocês, eu quero aqui parabenizar um grande amigo nosso que é rioverdense, às vezes as pessoas não conhecem, que é o Dr. Lenildo, que é o nosso amigo delegado Caveira, deputado federal pelo PL. Ele é um amigo. Filha da Dona Iná. Filha da Dona Iná. Dona Iná, Irmão um do beijo, Wagner Gabriel. um abraço. Eu não a Rosana, conheço, como é que é o mas nome do sei outro irmão? das notícias e da repercussão. do Mas eu trabalho tenho dele. que Parabéns. citá-lo aqui, sabe por quê? Ele é uma pessoa que nos dá exemplo. Ele foi vereador de São Félix Xingu. Em 2 anos de mandato dele como vereador, ele economizou verba pública do município, que conseguiu fazer a Câmara, que nem a Câmara Legislativa, ele não tinha um município. Conseguiu. O pessoal achou ele maravilhoso o trabalho dele, né? Só que economizando. Colocaram ele para deputado estadual, foi eleito deputado estadual pelo Pará. Em 4 anos legislando pelo estado do Pará, ele economizou mais de 5 milhões para os cofres do governo. Como que é que ele economizou? Não tendo assessores, não precisa de assessores, tinha 1 ou 2 lá para ajudar, enxugar. Não tinha carro, gasolina para ele. Motorista, servidor de cafezinho, isso. essas coisas. Com isso, apenas com isso, com essa servidão que eles têm direito, legal, mas é imoral, ele economizou para os cofres públicos do Pará 5 milhões e 200. Com isso, o povo reconheceu o trabalho dele, jogou ele para federal, ele hoje é um deputado federal, que com esse lastro de pessoa que faz acontecer. Ele para nós é um exemplo, rioverdense, pena que está lá no Pará, podia estar aqui no estado de Goiás e sendo, né, o nosso deputado federal. Olha o deputado aí, ó. Grande Caveira, você nos honra aí por ser nosso representante rioverdense. Então, sabe de convir, pessoal, meus amigos, que quando quer se faz. Faz. Aí uma pessoa dessa vai falar para nós, não, mas é porque vem de cima, porque é um precedente que... Na sua não, É de baixo para cima. Por favor. Justamente Nós o que temos eu que construir o disse bolo aqui. de baixo para Por cima. favor. Justamente o que eu disse aqui, saber separar o joio do trigo. Trigo. Político e política. Você entendeu? E administrador. O cara tem que ter respeito pelo voto que ele teve. Ele não tem que... eu fiz aquilo. Não, meu amigo. Se você fez, alguém viu. Se você não fez também, alguém já viu. Agora, E tem que ter aí. e tem um detalhe. Parabéns a quem fez. Não, é a obrigação dele fazer. Aí Claro. o cara ganha um mérito desse, por quê? Por mérito dele mesmo. Divino Reconhecimento próprio. E tem um detalhe nisso tudo. As pessoas têm que ter postura. As pessoas têm que ter postura. Não é porque eu sou vereador, não é porque eu sou deputado estadual, não é porque eu sou deputado federal, que eu tenho que seguir a manada. Não funciona Sabe o desse que jeito. minha mãe falava? Não funciona desse Minha mãe jeito. Se eu falava não uma concordo, coisa. se aquilo vai contra os meus princípios, contra os meus valores, eu vou falar, não é assim que vai. Não tem que ser desse jeito que a música tem que ser tocada. Então, essas pessoas têm que ter postura. E muitas vezes elas não têm. Você sabe por quê? Porque tem o rabo preso com alguém. É. Porque deve um favor. Porque não sei o que, não sei isso. É esse tipo de política que a gente tem que mudar. É a velha política. É a velha Ó, política tem que acabar tem com que sair isso. Você tocou fora. no nome de uma pessoa aí, eu queria... O dia que foi anunciado o nome do economista do governo do Bolsonaro, eu assisti a posse dele e assisti o que aquele cara falou. É o que colou na prova? Como é que é o nome dele mesmo? Ah, Ministro da Economia? Haddad. Não. Não, Ministro Paulo do Guedes. Bolsonaro. Paulo Ah, Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Você presta, Paulo Guedes. presta Bom, atenção. pelo amor de Deus, nós estávamos chorando aqui já. Não, presta atenção. Esse é o cara. Paulo Guedes, pra mim, eu curva Você de sabe Laffer. aonde Ensinou que economia cara- para nós. Sabe onde que aquele cara me chamou a atenção? Quando ele disse assim, nós vamos viver um país onde a economia e o dinheiro público que você paga o seu imposto vai ser devolvido na base. Nós vamos virar a pirâmide do outro jeito. Por quê? Porque antes, o que eles faziam, e agora estão fazendo, esse desgoverno, que você chamou esse nome, nem sei quem que é isso. Como que eles fazem? É rapando o tacho. Por exemplo, se ele pega um valor que ele deu a uma empresa frigorífica no Brasil
distribuir a 5 ou 10, nós estávamos nesse monopólio de carne que nós estamos vivendo Opa, hoje. você foi no ponto que eu quero falar. Nós a respeito. não estávamos vivendo isso, porque os direitos são iguais, as empresas são, cada uma são pagador de impostos. Agora, o que eu quero dizer com isso? Então, é obrigação de nós pagarmos os impostos e eles serem devolvidos para nós. O que aconteceu no governo Bolsonaro? Os dinheiros vinham direto para a base, meu filho, para o município. Isso aqui. É menos Você Brasil, entendeu? mais Brasil. Vinha. Mais Brasil. Divino Omar. Aí, o administrador é que ia fazer a coisa acontecer. Agora, o que não era, o que ele fazia? Deixava fora. Eu só gostaria de dar. Não vamos falar a palavra porque essa quase Você pode. tocou no Paulo Guedes e isso nos remete a uma questão federal. E eu gostaria de fazer um comentário só de uma notícia que saiu ontem. Eu não sei se você viu, Daniel, o Eu não assisto televisão. Ah? Não. Eu vou sair um pouquinho mais até do nosso contexto de país. Ontem saiu um dado da Argentina de que a Argentina teve um superávit de 620 milhões de dólares depois de 14 anos. Depois de 14 anos, a Argentina teve um superávit de 620 milhões de dólares. Ganhou na loteria. Acertou a Mega Sena. O que eu quero falar com isso, cara? Eles estão começando a colocar a casa em ordem. Vão ter muitos problemas? Vão. Tá um arroxo danado lá para eles. Mas eu fico muito feliz. Fico muito feliz que as ideias conservadoras, as ideias que o Milei tem, né, que elas são muito alinhadas com aquele pensamento que a gente também tem aqui. Ela começa a surtir efeito. E eles vão colher os frutos disso, eu não tenho dúvidas disso. Daqui mais meio ano, 1 ano, 2, 3 anos. Tomara que eu esteja errado. Mas eu tenho muito medo de que a hora que eles estiverem na ascendente, nós vamos estar lá na descendente. Nós já estamos descendo. Tomara que eu esteja muito errado Ladeira disso. abaixo, Brasil. Então, por isso, infelizmente, aqueles que estão nos escutando, pelo amor de Deus, Antônio pensem Carlos 2, 3, 4, 5 vezes antes de tomar a sua decisão da eleição de 2024. Ô Cleiton, pão de você queijo. tocou numa palavra aí que é conservadorismo, né? As pessoas, às vezes, né, ou a maioria delas, principalmente os mais jovens, vê a palavra conservador como uma pessoa retórica, né? A pessoa antiquada, que não trás, muda, né? Muito pelo contrário. Vocês que ao escutar a palavra conservadorismo, entendem que nós, conservadores, somos as pessoas que mais buscam evoluir. Mas como o próprio Daniel explicou agora há pouco, um povo que evolui, ele tem que saber do seu passado, sua história. Ele tem que preservar a sua história, o seu passado, para ele então evoluir. Não é, né? Como é que é o ditado? Não há povo que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então o conservadorismo é isso. Ele quer conservar a sua base, a sua história, o seu conhecimento e evoluir, em busca de evolução. Conservadorismo é guardar o que é bom, o que não está dando certo, descarta. É igual o ômega CD 3.1. Quem tem, guarda, conserva. Esse pode falar isso. Que carro, hein? Que tecnologia naquela época. Acho que foi o último carro da minha avó nascer. Eu pensei que saudade. Pensei que você ia lá no Tempra também. O Tempra deu trabalho. O tempo foi descartado. Foi descartado. O tempo foi descartado. Acabou. O Temer foi descartado? Também. Cleiton, mas... Vamos falar um pouco do monopólio da carne? Deixa eu virar a câmera pra mim. Esse assunto é assunto. Esse pode? Esse pode. Moçada, é o seguinte. Faz parte do agronegócio? Faz parte do agronegócio. Da comida pro brasileiro e pro mundo? Para o mundo. Agora, você sabe qual seria a minha ideia, Cleiton? Vocês vão discordar comigo, eu tenho certeza disso. Mas imagina se o produtor rural, o agricultor que planta soja, milho, arroz, feijão, vamos pegar o médio pequeno também, que planta lá abobrinha, cenoura, alface, a pimentinha, e aquele que cria uma vaca para produzir o leite e um boi para produzir carne. Para 30 dias de produção, acontece o que no Brasil e no mundo? O que você acha? Fome. E aí? Desabastecimento. Aí o valor do básico, da comida, explode. O arroz nasce no supermercado? Não. Feijão nasce lá? Rapaz, teve um pré-candidato a vereador do governo da esquerda que falou assim, a turma do agro nadou de braçada no governo Bolsonaro. Aí eu falei assim, ô vereador, o trem não brota na prateleira não, você tá enganado, meu amigo. Nossa senhora, misericórdia. Até o irmão dele, obrigado com ele. Esse povo não sabe quanto que custa pra produzir, não. Sabe nada. Não sabe quanto que custa pra produzir. Sabe nada. Agora você falou num ponto bacana e eu quero falar. Primeiro,
Pecuária é feito de ciclos. Bezerro tá caro, seguram-se as vacas, as matrizes. Segurou vaca e matriz, tem muita oferta de bezerro, o preço cai. Então isso é uma coisa natural, normal, fazer assim, certo? Com soja, com milho também é Mais desse ou jeito menos. assim. Mas soja e milho tem a demanda mundial. Mas tem, Isso. conforme... Mas vamos falar especificamente da pecuária de corte. É o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de ciclo de baixa, certo? Onde o bezerro estava caro por terem matado as vacas antes, certo? Aí começou, bezerro caro, segura a vaca, bezerro barateia, certo? Ok. Só que nós estamos num momento e numa pressão fora da curva, que é o monopólio da carne. O governo Nine, do descondenado, patrocinou e ele chamava de super empresas. Os irmãos Joesley Batista, da JBS. Hoje é o maior player da carne do mundo. Do mundo. Pode fechar o Brasil aqui que pouco importa. Inclusive, todo frigorífico que abre, vem a JBS e oferta, se a roupa tá 200, oferta 250. Em 30 dias fecha. Qualquer frigorífico, não importa para eles tomar prejuízo. E hoje nós vivemos um monopólio da carne. Aí vem o Nine falando que a carne baixou. Baixou, moçada. Baixou. Mas o efeito rebote, vocês vão ver. Porque o pecuarista que matava a boiada, comprava 100 bezerros, para continuar o seu negócio, ele vai deixar de comprar 100 bezerros, vai comprar 50. 50. Então daqui a pouco falta. Lá na gôndola, igual você falou, Divino Mar. Vai faltar na gôndola. Aí o efeito robô tá lá. A escassez. Não, e quem produzia em 500, um espaço de 500 alqueires, ou 500 hectares, ou 30, ou 100, ele vai diminuir. Não, e você falou. Porque outro... o custo tá maior e ninguém vê isso, cara. Ó, e você ninguém vê, ninguém enxerga. Você falou no outro ponto. Você conhece aqueles cavalos que andam de carroça, que ele tapa do lado que não enxerga as coisas? O brasileiro tinha que abrir os olhos para isso. Deixa eu te contar um negócio. Para você que tá aí nos acompanhando, tá? Paulo Roberto Cunha. Ele falou assim: Ulisses Guimarães foi um covarde de sancionar essa Constituição de 88, que é um lixo. Vamos pagar caro muitos anos. Sabe por quê? Porque ela é socialista. Todo mundo tem direito à saúde, educação, segurança. Nhenhenhé. Tem até uma figurinha minha aí. Nhenhenhé. Né? E quem vai dar é o papai Estado. Mas o papai Estado, moçada, ele não toca roça. Não produz nada. Ele não engorda boi. Ele não tem um frango, não tem um porco. Pra ele dar pra um, ele pega no bolso de outro. Positivo? E aí, Divino Mar, vou te contar. Nós já vivemos um comunismo moderno. Sabe qual que é o clássico? O Estado é o detentor dos meios de produção. O Estado é dono da fazenda. Nesse comunismo clássico que a gente vive, meu amigo, a propriedade é sua, produtor rural. Porém, se você tomar prejuízo, diferentemente do farmacêutico, do comerciante, do açougueiro, do restaurante, que se tomar prejuízo, fecha as portas, você não fecha não. Que se você fechar as portas da sua propriedade, ela passa a ser improdutiva e não cumprir a função social. Você será expropriado, diferentemente de desapropriado, que você é indenizado. Vão te tomar a propriedade. Daniel, você, tá entendendo? Você lembra, e eu creio que quem está nos assistindo aqui também, quando nós tivemos aqui um governador chamado Maguito Vilela. É demais. Ele ganhou a primeira vez, antes foi vereador em Jataí, deputado estadual, federal e tal. O Maguito lançou um plano dele, na época, que era pão e leite na mão, foi o precursor na mesa. Foi o precursor do Bolsa Família. Aquilo, precursor. O Cleide, você não morava aqui no Goiás, às vezes você não tem conhecimento disso. Suleiman, aquilo deu um salto. Nós tínhamos como grande vilão de produção de leite Minas Gerais, ainda é. Depois do Paraná e tal. Isso não me falha a memória, que nós estamos em 4º lugar hoje, o estado de Goiás. Aquilo deu um salto para o nosso estado, a produção de leite. Todo mundo queria comprar leite, comprar vaga para produzir leite. Por quê? Porque o Estado ia dar o leite para criança na escola, o pão e o leite. Aumentou o quê? Indústria de pão, as padarias aumentaram nos municípios. Por quê? Você tinha que fazer, dentro de um contexto ali, aprovar tudo dentro das regras do Estado para você fornecer esse pão, certo? E também o leite.
tinha que ter primeiro qualidade, e daí vai tudo. Então o que acontece com isso? Nós tínhamos na época aqui, o camarada não tinha nada, foi lá no banco, fez um investimento para construir uma padaria. O outro para comprar 5, 10, 15, 20 vacas de leite. Então o que é isso? É o que o Daniel acabou de Fomentou a falar. economia. Fomentou, e outra coisa, se o governo quiser fazer a coisa, ele faz. Mas não nasce, não brota lá dentro. Comida não nasce lá. Deixa eu... O pecuarista hoje, a pecuária e a agricultura, certo? Carrega, é o vilão da história, carrega esse Brasil nas costas. É a inversão de E valores. uma parte desse mundo. O Brasil carrega. Nós já estamos indo para finalizando a nossa live, Não mas sei quanto tempo foi aí. Já, mas aí deixa eu só aproveitar, vocês estão falando do passado, né? Conversa boa, flui. Flui rápido, não. flui rápido. Vocês lembram? E quase pode. Quase. No primeiro governo do Nine, né? Onde nossa Hiper, até então era uma das nossas maiores empresas aqui, indústrias de Rio Verde, que era o frigorífico Margem, sofreu golpe pelo governo, né, que inclusive saía, era manchete no Jornal Nacional todo dia, até a mulher lá falava errado o nome do frigorífico Margem. Eu falei, frigorífico Margem, enfim. Vocês lembram qual que foi a situação, qual que fez com que uma das maiores indústrias nossas fechasse naquela época, que despejasse na rua mais de 6 mil funcionários diretos, se não me engano, era isso o volume? Do ISS, se não me engano. Não, era do causa do peso da balança do animal que chegava lá, que não era ferido igual com o que a Polícia Federal descobriu, entendeu? Era uma coisa assim, uma limitação, cara, básico, cara, e de verdade não era motivo, meu ponto de vista, de ter aquela retaliação toda pela Polícia Federal. Mas por que sofreu? Nossa, até hoje o Nine mandou em cima de todos os frigoríficos do Brasil. Isso. Do Brasil, foi só nós, frigorífico Margem, não foi só a cidade de Rio Verde que sofreu com aquele golpe, né, vindo lá da polícia, lado do Nine, né, do governo federal. Fechou-se praticamente as maiores unidades frigoríficas do Brasil, e do nada surgiu um cidadão da JBS comprando esses frigoríficos com o nosso dinheiro da JBS. Que era o JBS, do BNDES. As super empresas. E hoje, olha o resultado disso, pessoal. Hoje existe um monopólio, eles já tomaram conta do mercado internacional. Do mundo. Isso foi lá atrás com um golpe que eu acho que foi, infelizmente, né, dito e pela regra do que é, inclusive, atual presidente nosso, que eu fico até com raiva de lembrar disso, que fez com que as nossas empresas, os nossos frigoríficos do Brasil fechassem e uma empresa só comprasse. E hoje ela dita regra. Infelizmente, o que aconteceu, inclusive em Rio Verde, foi até preso, né, o pessoal que de Rio Verde. Ele fomentou o monopólio, muitos frigoríficos foram aconteceu isso, muitos foram comprados. Monopólio da carne. Muitos foram comprados e depois, posteriormente, fechados. Questão de 30 dias, poderia, 60 dias fechava. O que poderia ter feito? Foi um crime o que fizeram, já que ele ofereceu para uma empresa uma quantidade X pedindo Y de volta, porque lá eu tomo lá e me dá a metade ou mais, poderia ter ofertado para 10. Eu acho que eles iriam devolver o mesmo tanto para ele, mas nós não estaríamos na mão de um só. Mas essa foi a intenção. Mas eles derrubaram todos os frigoríficos do Brasil para ter na mão de uma pessoa só. Entre aspas, né? Estão comprando indústrias de cerveja. Isso dá assunto para um podcast de 5 horas. Porque, na verdade, sábado que vem, né? Nós estamos falando, o Daniel, da questão da pecuária, né, dos frigoríficos. Mas nós temos o monopólio da carne. O monopólio da carne ele tá englobado dentro da questão alimentícia. A questão alimentícia no mundo, a questão de saúde no mundo e mais algumas outras coisas, a questão da informação do mundo, é tudo monopólio. Então isso dá conversa para nós falarmos aí horas e horas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu iria fazer um leilão na data do dia 25, aí me ligaram, nós vamos mudar a data porque vai ter um evento em São Paulo. Eu fiquei encabulado com esse evento, viu, Daniel? Dia 25 agora de fevereiro. O Brasil vai estar em São Paulo. O Brasil estará em São Paulo, capital. Mas eu, inclusive. Existem pessoas que estão roendo pelo... No meu dicionário que eu fiz, eu traduzi mais 2 palavras. Inveja e ciúme. Falta de competência. Exatamente. Quem tem condições faz. Por exemplo, se nós 4 aqui fomos convidados para São Silvestre para correr, qual de nós vamos ganhar lá? Qual? Ninguém está preparado. Nenhum. Então, vai ganhar quem tem competência. Meu amigo, não fica no chororô, não. Quem tem competência, tem. Inveja,
matou Caim, você sabe disso. É isso Inveja aí. e ciúme é falta de competência. Isso aí. O Brasil vai estar lá e vai parar, e até o mundo, hein? Então o cara Eu do vou- exterior que tá vindo aí. Eu vou falar, isso é vou falar verdade. mais. Quase pode. Vou fala. falar mais pra você. Não é nem tanta competência, é uma questão de empatia mesmo. O cara é o cara, né? É uma questão de empatia, É. né? O cara vai lá e convoca e vai ter gente que vai aparecer lá. E vai ter muita gente, não tenha Vai. dúvida disso. Eu vou. Daniel, muito- olha, Bora, moçada. Tem eu muita tô gente quase de- Bora pra aderindo- cima! Tô quase, Viva Rio Verde! tô quase me aderindo a essa ida também. Eu de 25 não vou fazer nada aqui. Bora pra lá, moço. Vamos encher a van, pôr o drone pra rodar. Vamos transmitir isso ao Ô, vivo lá. Vamos transmitir ao vamos vivo, fazer- Vamos fazer a o vídeo lá de cobertura. São Paulo, velho. Vamos fazer a Vamos cobertura. Vamos fazer a cobertura lá de São Paulo, velho. Pode Vamos fazer lá. um de Goiás, então vai nós. Vamos lá, velho. Vamos lá. Boa, Vamos- boa. vamos- Vamos desenvolver vamos- isso essa semana, viu, Suleiman? Bora, Vamos Eu- começar a nossa desenvolver. equipe aqui, vamos lá. O Divino Omar, eu sei que a gente está terminando. Eu Não, gostaria, fica à eu gostaria de vontade. agradecer Estamos aqui no bate-papo Suleiman, Divino Omar, Obrigado. Daniel. Cara, é um prazer imenso realmente ter passado esse momento aqui com vocês. Com certeza vão haver outros, né, Divino Omar? É o começo, Esse é o primeiro come- de muitos. O primeiro de muitos. Mas Ah, é- e uma outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui com o Suleiman, com o Cleito, com você, Daniel, e com quem está nos assistindo, aqui nós somos livres, tá? Aqui não tem dinheiro de política, de político e de ninguém. Nada. Nós temos a condição de fazer, ainda podemos, né? Porque o nome é esse, quase pode, não sei até quando a nossa liberdade vai estar liberta, né? Porque vai depender de tudo. Agora, a nossa condição de expressar, o Cleito, que nós sentimos, Uhum. ela tem que ir muito à frente. Depende também de nós. Se nós De nós. calarmos a boca, Não vai. não pode. E aqui, dentro dessa, nós quatro aqui, eu tenho certeza que as outras pessoas que estão aqui também, nós primamos por alguns princípios e valores que eles são Justamente. inegociáveis. Nós não somos contra quem pensa diferente. Porém, os nossos princípios e os nossos valores, eles são inegociáveis, né? E aqui dentro a gente vai estar defendendo sempre isso. Né, Divino Maria? Eu gostaria... Isso mesmo. É o eu direito de Parabéns. você falar. Pode ser a porcaria que for, mas você tem direito de falar. É. De ir e vir, falar o que você pode. o que você Eu quer. gostaria de... Expressar. Eu gostaria de... Será que para votar, você tem que votar com arma na cabeça? Ah, vai lá. É. Ué, Rapaz, voto livre. É, falando nisso, exatamente. Você tem direito de cobrar. deixa eu te Esse aí, contar um sim, negócio. entendeu? É isso aí. É esse que é o Deixa eu te princípio contar um do negócio. Todo mundo tá acompanhando as notícias e caiu lá 3,5 milhões de Bolsa Família no Nordeste. Na sequência saiu a outra notícia. Suleiman, presta atenção. Hoje aumentou aí de 20% para 51% quem recebe Bolsa Família no Nordeste que tem trabalho de carteira assinada. Oxi. Ou seja, você tem carteira assinada, você não faz jus ao programa da Bolsa Família, cortou da turma e Que mais virou precisava moeda de de troca. troca. Virou moeda de troca, porque tem política aí. 51% de quem tá recebendo Bolsa Família lá tem carteira assinada, tem trabalho. Tá entendendo? Que Isso que o pode. Brasil é socialista. Isso pode. É o que eu falei do Paulo Roberto. Quando É. que ele falou que o Ulisses Guimarães foi um covarde? É isso, moçada. Pode. É isso. É a transferência de renda. Pode, mas Só- é imoral. É, sabe- É imoral. Esses são Ó. princípios e valores que são inegociáveis. A maior transferência de renda que existe no Brasil é do pobre pro rico. É o dinheiro da carteira assinada do camarada, do ISS, do FGTS, que vai para o BNDES DS, financiar a JBS. JBS, Tudo é Tudo a maior, essa, a maior transferência de renda do Brasil é do pobre pro rico. Quase. E para Quase, isso, pode. moçada, Quase. vamos mudar. Vamos mudar. E você não vai mudar isso votando nessa turma das antigas, não. Se a gente não se Vamos calar, mudar tudo. se a gente não se calar, vai chegar num determinado momento que também para eles vai ter coisas que quase pode, mas não vai poder. Suleiman. Isso é o detalhe. Suleiman, eu quero começar o final com o Suleiman. Vamos despedir. Eu, Parece que ele marcou o horário aí das é, começando, você viu aí? quem menos falou, começa finalizando, né? Finaliza Fala com- de novo. Falamos demais, né, mano? Não, mas é bom, cara. É bom Desculpa, demais cara. escutar quem sabe falar. Essa camisa bonita sua aí, a minha. Cara, eu nós quero, vamos falar agora eu quero aqui, falar da Cleiton. minha camiseta, que essa camiseta eu comprei em 2016, quando eu fui tentar
conheceu o Bolsonaro lá em Brasileiro, Brasília. você é brasileiro. Eu comprei essa camiseta lá na Avenida, assim, tá? Essa Suleiman camiseta Abdal. e uma bandeira, que eu também a tenho até hoje, né? Boutique Varal. Só que eu cheguei lá e eu não consegui achar o Bolsonaro lá dentro da Vamos trazer sala uma dele. bandeira do Brasil da próxima Tá vez. aqui, Vamos ó, colocar aqui uma. dentro que você quer. lá. Não, depois. No Ô, próximo. assessor, No próximo. Maidana, traga aí dentro da van, pega aí dentro da nossa unidade Massa. móvel. Mas no próximo nós Maidana. vamos colocar num Traga a minha fundo aqui, bandeira nós do vamos Brasil, colocar a por bandeira do favor. Brasil. E quem vê Traga minha, aí. Somos patriotas. quem Somos for lá no brasileiros. quem for lá na minha rede social vai ver eu com várias fotos com essa Traga camiseta. aí. Eu tenho o maior carinho com Traga essa aí no camiseta painel. aqui. Fiz questão de estar usando ela hoje justamente por ser o primeiro Ao podcast. fundo de Suleiman está lá a nossa unidade móvel, né, Aí. da minha saudosa mamãe. Mas eu só quero de novo agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer primeiramente Olha aí. o meu irmão que está aqui atrás, aqui, o Abdala também. Maestro Munir Abdala. Chegou a bandeira aí. Daniel, olha aí, essa bandeira é sua? Meu irmão, obrigado aí, Nossa, viu, Maestro? olha a cor dessa bandeira, olha que bacana. Ó, eu quero agradecer aqui ao Show. Maidana, ao nosso diretor de câmeras, o homem que começou o canal do Boi no mundo, né, no Brasil, no mundo. O Maidana está com a gente aqui, grande profissional. O Vinícius, que hoje está integrando a nossa equipe também, né, de Mozarlândia, de Hidrolândia, né? Está com a gente aí, obrigado, Vinícius. O Maissa, que já é do time nosso aqui, que nos ajuda. Agradecer também ao Zana Lima, que sempre está aqui nos dando uma força quando pode. Hoje ela está lá na Agroquímica, mas está integrando com a gente aqui. Cleito, desta conversa nossa que surgiu, minha e sua, já há um ano atrás, em outro local, eu estou aqui à disposição. Tá? Eu não sei se a gente tem o equipamento que pode atender vocês. Nós estamos aqui, o que precisar a gente consegue na hora. Em questão de prazo, a gente consegue, o Suleiman. Estamos com o nosso projeto de construir nosso estúdio sub aqui, né? Nosso estúdio aqui por cima, na nossa residência, para receber você, receber quem que seja. Nós vamos marcar uma aqui com alguém do agronegócio para a gente falar. Não tenha Tá dúvida. falando disso. Não tenha E dúvida. vamos estar falando de política, de família, de De religião. tudo. De tudo. De tudo. Nós Entendeu? podemos falar Fique à quase vontade. tudo. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Eu gostaria de. Agradecer Você aqui terminou? de Você produção do terminou? Já terminei, Já agradecer. terminou? Tá o nosso amigo aqui, o Thomas Pagoto, obrigado Tom, por estar agradecer aqui do comparecido. Pagoto E a com a gente aqui. Nicole Castilho, que tem nos acompanhando sempre aí. Então Na cidade de Rio Verde. eu vou me despedir aqui e depois para deixar, eu acho que o final pro Daniel aqui e tal, para ele fazer as Convidado considerações. especial. Exatamente, convidado especial. E agradecemos por ser o primeiro. Primeiro Ô, convidado Daniel, especial. Bom pai, ele foi o primeiro. muito obrigado mesmo. E eu Ó, o gostaria. Daniel, Eu com essa gostaria simplicidade dele, não te cortando, eu conheço o Daniel há anos, né? Tempos aí. Essa simplicidade dele, ela vai além do que a gente imagina. Um cara que está em qualquer lugar, conversa com você. Eu me lembro, dentro da Tecnoshow um dia, falou, João, mas nós precisamos fazer ali para a gente mostrar o nosso trabalho lá da fazenda e tal, tal. Lá trocamos ideias, montamos um pequeno espaço lá, né? E a gente faz isso, fizemos o ano passado com o Dorival Cruvinel no Canchim, e ele com o Nelore. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Não há nada mais do que importante que você ter amizade. Que você ter uma pessoa que você conversa com ele em qualquer lugar, entendeu? Eu acho que a simplicidade ela é tudo. Isso aí, o Daniel, por ele, pela família dele, pelo que eu conheço, parabéns, Daniel, você é um cara diferente. quando ele é do jeito que ele é, ele humaniza a política. Ele vindo para a política, ele humaniza a política. Amém. E é isso que nós estamos precisando. E eu quero estender aqui um abraço de nós quatro aqui, a um camarada chamado Diogo. Cadê ele? Hã? Qual Diogo? E o irmão dele, os dois Caiados. Cadê os dois? Ah, o Diogão Caiado. Diogo. Manda um E o abraço Lucas pra ele. Caiado. E o Lucas. Lucas. é a Diogo e dupla. Lucas. Diogo e Lucas Caiado. Doutor Diogo Isso e aí. doutor Lucas, os dois. Um abraço pros dois, hein? Lucas, um abração pra você. Forte abraço aí pros dois. Então, agradecer a todo mundo, aqueles que tiveram a paciência e que nos prestigiaram com seu esse tempo, tempo, né? né? Com Com esse tempo Vai aí. ficar aí no YouTube, não, né? nosso primeiro bate-papo aqui. E eu gostaria de encerrar com uma notícia assim, dentro daquele negócio da educação que a gente falou agora há pouco, eu gostaria de encerrar com um negócio aqui, ó, para pessoas prestarem atenção nas próximas eleições, o que é que nós vamos, em quem a gente vai votar. Não vou falar o nome, mas o digníssimo presidente plantou um pé de oliveira em embaixada e pergunta pro embaixador quando que iriam nascer as uvas. Pois é, então, gente, Beleza, é sério? é sério, Não. cara. Ô, notícia, não O nível ô, dele... tá aqui, ó, tá aqui no Estadão. Isso é notícia Nossa. do Estadão.
O cara foi lá, plantou um pé de oliveira e perguntou quanto que iam coisas Lá no as uvas. Nordeste tem aqueles negocinhos que chama A de jumento, importância Passando pro mundo. importância da educação, e não é essa coisa que existe nas escolas hoje, né? Não. É você se Hoje educar é realmente. doutrinação. É doutrinação. Você tem que adquirir conhecimento. Então, a importância disso e a importância de você votar certo nas próximas eleições. Eu vou bater sempre isso aqui. Vamos votar certo, que um dia desse a gente muda esse caminho dessa política brasileira. Que assim seja. Muito obrigado. Valeu, Cleito. Daniel, eu não tenho nada mais a te dizer, como gratidão você vir aqui na minha residência, nos visitar aqui. Um convite já foi feito há um tempo e hoje a gente poder iniciar esse podcast. Eu te confesso que nós não estamos aqui no nosso estúdio profissional ainda, né? Aqui a gente realiza os leilões de pássaros, os leilões virtuais aqui, e vamos dar início a esse pontapé aqui junto com essa dupla aí, o Suleiman e o Cleito, e vamos trabalhar em prol do que é bom, do que pode, realmente do que pode. Parabéns, obrigado por ter vindo aqui. Não sei se foi muito bem recebido aqui, mas desculpa alguma coisa. Tem nada que pedir desculpa não, fui recebido de uma forma espetacular. Ó, é o primeiro podcast, quase pode. Me chamaram aqui de convidado especial, eu fico extremamente honrado, lisonjeado, mas especial são vocês. Vocês são especiais, vocês que estão conosco aqui e você que está aí. Ó, sempre tenho dito, não existe salvador da pátria. A mudança começa em nós. Quem não luta pelo que quer, aceita o futuro que vier. Moçada, tá aí 2024. Vamos saber filtrar. Vamos ser inteligentes. Falamos muito sobre educação. E sobre educação é o projeto nosso que estamos construindo para Rio Verde. É espetacular. Minha casa está aberta toda semana. Temos feito reuniões onde eu recebo as pessoas, a gente conversa de política, fala de Partido Novo, fala do cenário político, fala de propostas para Rio Verde e o mais genial, como alcançar o que estamos propondo. Se você me permite, vou te contar, Vinomar, e para você que está nos acompanhando. É uma diretriz do próprio Partido Novo, que o Romeu Zema implementou em Minas e o prefeito Adriano Silva em Joinville, que nada mais é que colocar pessoas certas nos lugares certos para fazer as entregas que a gente está construindo no plano de governo. Presta atenção, Divinomar. Leonardo Rios contou. Chegou na Secretaria de Desenvolvimento Urbano lá de Goiânia e pediu para o secretário as diretrizes para fazer um loteamento. O secretário falou assim, ó, eu estou aqui há pouco tempo, não entendo muito a pasta, mas aquela moça vai te atender. Leonardo perguntou, e como o senhor parou aqui? Ele disse, não, o vereador que eu apoiei arrumou o prefeito para mim. Essa é a velha política, onde os cargos de livre nomeação e exoneração da caneta do prefeito são ocupados por aqueles que não têm competência, que simplesmente é para pagar o apoio político das eleições. Então coloca todo tipo de gente para mandar em quem é capacitado. Leonardo, na sequência, foi conversar com a moça que o secretário indicou. 20 anos de casa, sabe tudo da pasta. No processo seletivo, essa moça pode ocupar a cadeira de chefe da pasta, de secretária. Tá entendendo? Então você coloca pessoas certas nos lugares certos. E o outro impacto é o econômico. Vinomar, presta atenção. 60% dos cargos comissionados de Joinville são ocupados por funcionários públicos de carreira. Quem tem a expertise, o know-how, a experiência e sabe tudo daquele negócio. E ó, o secretário ganha 20, correto? Você não vai gastar 20 não, Divinomar. Suleiman, Cleito, você não vai gastar 20 não com o secretário para pagar um favor político. Você vai inteirar os 10 que essa moça já ganha. Ela já ganha 10, então você paga 10. Se a gente trouxer para nossa realidade daqui de Rio Verde,
São 3.500 comissionados. Se a gente colocar 2.000 dentro desse processo seletivo, 2.000 vezes 10.000, em vez de você pagar 20, você vai inteirar os 10 que ela já ganha, são 20 milhões de reais por mês. Você viabiliza tudo na cidade de Rio Verde. Principalmente esses 150 milhões anuais que vão ser expropriados de Rio Verde em razão da reforma tributária que a nossa deputada votou a favor. Por isso a importância de saber escolher os vereadores e os prefeitos em 2024, que é essa turma que vai empurrar senadores, governadores, deputados federais e estaduais em 2026. Moçada, muito obrigado. É sempre uma honra, um prazer estar com vocês. E como sempre eu termino. Bora pra cima? Hã? Viva Rio Verde! Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a Nicole, a equipe também do Pagoto, dando todo o suporte pra gente aqui. E agradecer a nossa equipe aqui de transmissão, Maidana, nosso diretor de câmara, também com a gente aqui o Vinícius, o Meister e a Osana, que está em off, né? Está em off. Isso, um abraço, Osana. Osana, obrigado. Agradecer minha irmã, minha família, né? E a Deus, nos dá sempre aqui suporte. Deus abençoe a cada um e deixa uma frase. Nunca digais tudo quanto quiseres, pois muitas das vezes dirás o que não sabe. Quem planta manga, lá não vai nascer abacate. Presta atenção nisso. Um beijo para minha mãe que está no céu, é o eterno amor da minha vida. Valeu, Brasil, valeu, equipe. Até a próxima. Quase Pode, o seu podcast. Valeu, Rio Verde. Obrigado. Vocês.